Eu acho que o próprio advento da pandemia, não só, mas o próprio advento da pandemia acelerou muitas questões de transformação digital nas organizações. E a gente, como recursos humanos, pegou carona nisso também e não ficamos para trás, né? E a transformação digital, eu acho que é o melhor momento para a gente pensar em como que eu transformo, né, um produto que eu tenho mais uma característica mais técnica, principalmente dentro da área de remuneração e benefícios, na experiência do meu funcionário. Né? Dentro da Dell, por exemplo, a gente chama de TMX, né, que é o Team Member Experience. Então, tudo que a gente vai fazer, né, já há algum tempo, a gente primeiro se pergunta que experiência eu quero provocar para o meu funcionário e para a família dele com relação a esse programa. Isso já dá uma conotação totalmente diferente e você já começa a trabalhar o seu processo ou o seu projeto de uma outra maneira, né? Com outro foco, com foco na embalagem, garantindo o conteúdo que está ali dentro. Quando você embarca essas pessoas junto com você nesses processos, essas pessoas conseguem compreender e defender junto com suas equipes, com seus funcionários, sem precisar ficar, vai lá, fala com remuneração, fala lá com a RH. Por quê? Porque ele conhece, ele tem propriedade. Né? E, inclusive, a transparência nesse sentido, de falar, olha, a gente não vai, por exemplo, reclassificar essa posição nesse momento, porque nós temos uma estratégia na organização que talvez essa posição daqui a algum tempo, por uma automação ou por qualquer outro tipo de coisa, vai deixar de existir. E as pessoas, ok, mas é um colegiado decidindo. Então, esse é que você colocou, é um outro ponto importante. Você pode embarcar as pessoas numa comunicação ou você pode embarcar as pessoas numa construção. Nesse exemplo, funcionava muito bem porque as pessoas estavam numa construção junto com a área de remuneração. O convidado que sentou na mesa hoje aqui com a gente é o Neto. O Neto, ele é gerente de remuneração e benefícios lá na Dell. E ele compartilhou um pouquinho da experiência dele ao longo desses anos de remuneração. Inclusive, ele começou em remuneração. Na prévia, ele contou pra gente que teve a sorte de começar numa área de remuneração antes da tecnologia, porque ele ia lá de empresa para empresa, tabular os salários e fazia tudo manualmente, conseguiu se apaixonar por essa área, assim, raiz. Então ele compartilhou essa experiência com a gente e foi muito legal. O papo todo desenrolou sobre a outra experiência que ele teve também, de sentar-se do outro lado, assim. Ele, dentro da área de remuneração, começou a se questionar como que as pessoas percebiam e sentiam as técnicas que eles elaboravam ali dentro da área de remuneração. Então ele quis sentar do outro lado da cadeira e ele foi trabalhar um tempo como business partner. Então ele foi pensar como que era a experiência das políticas, das técnicas desenvolvidas ali dentro do time de remuneração na ponta. Então com as pessoas, com as lideranças, e esse processo foi muito rico. Ele aprendeu demais e ele veio compartilhar aqui com a gente como que foi vivenciar tudo isso e o que ele aprendeu, principalmente sobre experiência de colaboradores e também sobre essa cadeira tão especial que é a de BPs. Vamos lá? Então está valendo! Conte a história, se é Neto ou Francisco Neto. Seja bem-vindo, aliás, cara. Legal, obrigado, pessoal, obrigado. Bom, bem pertinho do microfone. A primeira história, né, para começar a apresentação, né, é Neto, porque Francisco é o avô, né, e nem o meu pai é Francisco, né, porque meu pai é o Santinho. Então é o Francisco Santos, porque meu avô nasceu no dia de Todos os Santos. Santos não é sobrenome. Então é o Francisco, o Santinho, que é o filho do Francisco Santos, e o Neto, que é o neto o seu filho é do Francisco. E o meu filho é o Samuel. Ele não é o Francisco Bisneto. Eu quebrei a tradição. Não é o Bisneto. Que legal. Mas confesso que foi brincadeira durante a gestação toda. Imagino. Ô, Neto, você trouxe um presente pra gente aqui, cara. Eu trouxe, cara. Eu trouxe um presente pra vocês e tem muito a ver com a história de RH, né? Um aprendizado de RH, né? Então, o que acontece, na verdade, né? Eu trabalhei numa empresa super bacana com uma grande líder que é a minha mentora até hoje, né? Na minha vida profissional. E eu aprendi essa questão com ela, foi muito, muito interessante. Era uma empresa que eu trabalhei, que tinham excelentes profissionais, assim, todos de alto nível e extremamente críticos positivamente e alta capacidade, né, de discussão e tudo mais. E essa minha gestora, ela era naquela época, ela ocupava a posição de vice-presidente de RH para a América Latina. Então, vocês podem imaginar, né, que na época, isso foi bem antes da pandemia, então todo mundo no escritório e tal. E a sala dela era super cogitada, né? Todo mundo entrava na sala dela e coisa e tal.
Então, as pessoas entravam um pouco alvoroçadas, às vezes, revoltadas, questionando, né? Com aquele calor de emoção. E ela tinha um movimento muito simples, né? Na sala dela. Ela virava a cadeira, pegava um pote, assim, de... Uma bombonière. Uma bombonière, né? Toda bonita e tal, e colocava na mesa. Na hora que ela colocava na mesa, você já percebia que o humor das pessoas já mudava um pouco. Faz sentido, cara. Na hora que ela abria a bombonière, parecia que a magia saía lá de dentro e chegava para as pessoas, e as pessoas comiam um chocolate e começava uma conversa já num outro nível de humor, muito melhor do que quando entraram, né? Então eu carrego isso para minha experiência, né, como tipo assim, recursos humanos, tá que muda o cenário. Tá achando que você pode me comprar com chocolate? Acertou, miserável. Dá esse chocolate. É bem por aí, né? Então é a relação do chocolate, né, com o RH, né? Como que você consegue mudar o humor das pessoas, né? E claro que o chocolate é uma simbologia, mas é todo o gesto que tem também, né? Junto com isso. Sim. Você sabe que os alimentos têm muita relação com a maneira como você quer conduzir as coisas, né? Por exemplo, quando você come algo crocante, algo que você tem essa sensação de crocância, por exemplo, isso também ajuda a acabar com um ambiente que é que tem muito tédio. Então você fala assim, pô, tô num ambiente que... Por isso você come um amendoinzinho, você come uma batatinha, uma pipoquinha, porque aquilo vai quebrando o tédio e também constrói um negócio. E os caras de economia comportamental gostam muito de estudar essas coisas aí, cara. Pô, eu tive comfort food, né? Comfort food é sempre um negócio mais cremosinho, né? Eu tive a sorte, né, assim, a honra de trabalhar numa grande gigante do ramo de alimentos, né, que tem os melhores, mais gostosos alimentos, né, que é a PepsiCo, né, são os produtos maravilhosos, mais né? crocantes, E sem sombra de dúvidas, e a gente consumia os produtos dentro dos escritórios, né, então era Quantos uma quilos coisa... você ganhou nessa época? Olha, no começo alguns, mas a gente vai aprendendo a lidar até com isso, né? Mas foi uma jornada muito, muito gostosa, assim, foi um momento muito bacana, assim, né? Os alimentos realmente impulsionam, né? Na PepsiCo, então tinha que tirar, sei lá, uma fruta, né? Sei lá, porque se tirasse um salgadinho, alguma coisa, também. A pessoa já ia falar, de novo um salgadinho, não, tinha que tirar E tínhamos também, tínhamos o carrinho da fruta e tal, e eu tô falando de bastante tempo atrás, quer dizer, foi a PepsiCo sempre foi muito precursora, assim, nesse sentido, né? Muito moderna, né? Com muitas iniciativas voltadas à questão de como se relacionar com os funcionários e levar qualidade de vida. Quer dizer, a gente falava de qualidade de vida em 2012, né? E programas assim, bastante estruturados, né? De qualidade de vida. Lá mais de 10 anos atrás, né? Então, é muito bacana. Foi uma experiência muito prazerosa mesmo. E aí, trabalhando lá, comendo um salgadinho, na xícara era café ou era cerveja? Nunca saberão, né? Nunca saberão. Era café. Mas também tinha, né? A água de coco, que era o coco, tinha Gatorade, sim, tem um catálogo Guaraná, imenso, né? E tudo mais. A própria Pepsi, né? A Pepsi Zero, que é a melhor e tal. Muito bom, muito bom. A Fer tá falando isso porque ela aprendeu uma técnica. Não sei se ela já sabia, se até a Lu falou que mandou um rios pra você, né? Mandou. Se você assoprar a xícara, nunca vão saber vira café, que é. Né? Nunca vão saber. Vão sempre achar que é chá ou café. Mas Cara, mas me diga. Não vou revelar, mas você tá me falando lembrar de uma ação que nós tivemos num outro local que eu trabalhei, junto à fábrica, que a gente queria entregar para o pessoal uns copos, umas garrafas, né? Bacanas e tal. Era uma ação que a gente tinha junto com o pessoal da operação. E a ideia era levar isso para estimular o hábito deles beberem mais água e tudo mais. Tal. Também era uma ação de qualidade de vida, né? E a gente chegou ao ponto de ter que realmente mudar o escopo do produto, da garrafa que a gente estava pensando, para ser uma garrafa que fosse transparente. Justamente por conta da... porque beber... Mesmo que seja suco, mesmo que seja chá, não é a mesma coisa que você beber água, né? Se tomar litros de chá, tem outras substâncias ali, né? Também. Muito bom. Eu acho muito doido isso dos alimentos, embalagens. E ensina muito pra vida também. Tudo tem embalagem. No que a gente vai fazer, apresentar e tudo mais. Um chocolate como esse. Você fala, cara, olha essa embalagem, olha o capricho disso, né? Olha o design do bombom. Um black piano, então, cara, um cartão black. Esse mesmo chocolate numa outra embalagem, sem o mesmo design, não teria o mesmo valor. Igual não isso aí. Não teria o valor agregado valor, que você entrega junto com o seu produto, né?
E qual que é a nossa embalagem de RH? Sim. Como que a gente está entregando o nosso produto? Exatamente. Né? E eu quero saber de embalagem. Peraí. Não, pode falar. Pode falar agora. Não, é que eu ia falar que na PepsiCo você também trabalhava no RH, né? Também. E aí, porque assim, eu imagino que quando você tem uma empresa com um produto final para uma B2C, assim, né? A visão, o pensamento, a centralidade no cliente é muito grande, essa cultura, né? Como é que vocês traziam isso pro RH? Quando você quer falar de trabalho, Olha, cara. Ah, já pulei. Eu já. queria falar mais um negócio. Agora você vai falar mas também. Como é que você eu traz vou pro falar, trabalho, depois a gente volta aí, porque é legal isso. Não só na PepsiCo, mas eu acho que assim, durante toda a minha carreira, né? Eu sempre fui um profissional de recursos humanos, né? Eu comecei a minha carreira, né, como remuneração, né? Tive uma passagem na própria PepsiCo como business partner, né? E voltei a atuar como remuneração. Então, a minha maior parte de carreira é em remuneração e benefícios, né? Em várias indústrias diferentes. E em todas elas faz todo sentido do que você está falando, porque a gente acaba trazendo para dentro de casa, né? Ou puxando cada vez mais a estratégia para dentro de casa, da mesma forma como a gente lida com o nosso cliente externo. Uhum. Né? Então, a embalagem que eu tenho, a roupagem que eu dou para os meus programas, para o meu cliente interno, ele tem todo o vínculo, todo o link com a estratégia que eu tenho, a cultura que eu tenho como organização para o meu cliente externo. Né? Então, pegando esse exemplo, especificamente que você comentou, todos os programas, né, tinham o seu logo específico, usam, né, ainda muitas cores, situações e materiais que chamem a atenção, que sejam atrativos, né, que pensem na experiência do funcionário. Né? Isso na própria Dell, que é a empresa que eu estou atualmente também, da mesma forma. Né? A gente tem uma preocupação muito forte com a experiência de uso do cliente. E a gente traz para dentro da nossa área de RH qual que é a experiência de uso do meu funcionário. Né? E até extrapola um pouco. Né? Então, hoje, quando eu estou falando de qualquer programa dentro da minha área de atuação, né, o primeiro foco que eu tenho é a experiência de uso do meu funcionário e do seu dependente, ou seja, da sua família. Porque eu não vejo, né, apenas quando eu trabalho com benefícios, por exemplo, ou com algum programa de remuneração, eu não estou olhando só o funcionário, eu estou olhando todo o contexto familiar que ele convive. Né? Ainda mais nos tempos de hoje, que está todo mundo, ou pelo menos no nosso negócio, a maior parte das pessoas está trabalhando de casa, junto com a família. Né? Então, tem todo sentido. E eu acho que assim, talvez cada organização que eu tive essa experiência de trabalhar, teve uma roupagem diferente, mas sempre muito ligada com a sua estratégia de cliente externo, né? Faz todo sentido, sem sombra de dúvidas. Assim. E como que a gente quer aproveitar, no bom sentido, esse momento, pegar carona com esse momento e levar as nossas estratégias, né, os nossos programas, numa embalagem que faça mais sentido para as pessoas, né, que crie um impacto e tal. Mas que dentro tenha valor. Porque também não adianta só ter a roupagem, a embalagem, se dentro não tiver nada que agregue valor para as pessoas. Né? Tem que ser coerente, né? Tudo. Exatamente. Mas diga agora o que você ia falar. Eu vou tentar por etapas, mas eu vou fazer uma pergunta antes. Dell ou Mac? Dell. Dell. O Mac Lanche Feliz? Por que a Dell não tem celulares, cara? A Dell, ela... Tem em algum lugar momento... Não, é foco de negócios mesmo, né? É o nosso core, né? A Dell é muito mais do que só o notebook, né? A gente tem uma completa linha de soluções para todos os negócios. Servidores, cloud, tudo, né? Consultoria, né? A gente consegue chegar, por exemplo, num grande cliente e montar para ele toda a estratégia de tecnologia e operar para ele, né? É claro que a gente acaba, como consumidor final, tendo um pouco mais de acesso aos notebooks. Né? E em algum momento do passado, a Dell nos Estados Unidos, ela entrou no ramo do iPad, né, dos tablets, né, para concorrer com o iPad, mas a gente entendeu que não era realmente o nosso core, né? E, cara, é para fazer o melhor possível. Então, assim, a gente tem qualidade máxima nos computadores, tanto né, como a gente fala, na parte externa quanto na parte interna, né? Muita tecnologia embarcada. E esse é o core. Né? O mercado está muito voltado, do nosso nicho, está muito voltado a como que a gente consegue apoiar os nossos clientes a terem sucesso e quais soluções eles precisam. Né? E as soluções que eles precisam atualmente estão muito mais em cloud, em servidores, em tecnologia robusta, embarcada para que eles possam processar e fazer os seus negócios, né? Vender os seus produtos e
operar suas fábricas e tudo mais, né? E a gente tem várias linhas, né? A Dell no mundo tem várias linhas. Então, tem linha voltada para o exército, que aí tem uma característica específica de resistência e tudo mais, de capacidade. Tem uma outra linha mais voltada para gamers. Então, assim, hoje a Dell tem uma linha super, super bacana que é para gamers. Então, assim, quem manja de game, de computador, é alucinado por essa linha da Dell, né? E tem a linha de escritórios e a linha de casa. Né? Então, você acaba tendo vários nichos, falando do computador, né? Fora toda a parte de solução tecnológica. Mas o celular e o tablet não são negócios que a Dell imagina como produto para sua linha de portfólio, né? É muito legal você falar disso, conhecer do segmento, né? O celular mexeu muito com esse mercado de computadores, né? Chegou uma época que você falou, cara, por que é que eu preciso de um computador agora? Mas a gente vê como o mercado se regula e tem o tempo do celular, tem o momento do computador também. Os usos, né? Também. Exato. As hiperconexões que eles têm também, né? Eu falei isso brincando contigo, né? Óbvio, mas você tem um Apple Watch aí também, né? Não, eu tenho um Garmin. Eu tenho um Garmin e eu tenho um Garmin. um iPhone. Eu não vi. Eu tava só vendo que tinha uma pulseirinha. Eu falei, será que é um... Porque eles se conectam, cara. A Apple tem um sucesso muito legal nessa hiperconectividade deles, assim, entre os produtos da marca, né? Exatamente, lógico. Eu acho que qual é a vantagem quando a gente abre um mercado amplo, como você tem um Windows? O Windows é um negócio extremamente complexo, cara, porque ele entra em um monte de computadores, de diversas marcas, conversa com qualquer coisa que você pluga aí. Então, cada um na sua, assim, mas mas eu acho que esse é um ponto legal, essa forma de abordagem, né? Cada um na sua. Né? E as coisas, as tecnologias, elas não têm que ser assim, excludentes. Elas têm que se trabalhar juntos, né? Então, tá aqui, acho que um exemplo bom, né? Garmin, iPhone e Dell. Meu Dell tá ali. Vocês viram, tá ali meu notebook Dell, que é o super... Tá ali. E estão todos conectados. Né? E eu acabo tendo uma experiência de usuário boa, da forma como eu prefiro ter, usando marcas diferentes, mas com tecnologias que estão eu sou vinculadas super a favor entre si, também né? de a gente usar, conhecer, né? Porque assim, senão eu acho assim, quando a gente fica, eu admiro muito a conectividade e toda a interação que os aparelhos da Apple têm e tal, mas você vive numa bolha também, né? Porque daí, assim, é legal quando você sabe mexer num celular da Apple, no Android e tal, assim, você fazer esse exercício do cérebro, sabe? Assim, de você poder usar e ter o conhecimento, assim, de como é que funciona um, como é que funciona outro. É claro que daí no dia a dia, né, a gente usa o que tá mais na mão ali, né? Mas eu acho que é interessante também Fernanda, eu penso que o legal é a gente ter poder de escolha. Né? Então, eu trago exatamente essa fala que você colocou, que se a gente coloca aqui na mesa todas as opções e a gente conhece quais são as opções, sabe lidar com essas opções e a gente escolhe qual opção é melhor para aquele momento que você está, cara, as empresas vão cada vez mais ter que aprimorar os seus produtos para que seja uma opção para você. Senão ela deixa de ser uma opção, nem vem para a mesa. Né? E aí a gente volta na centralidade do cliente, né? Porque daí a gente tira a centralidade do produto e põe o foco no cliente. Então, eu conversava há pouco com um time, até comentando aqui rapidamente, né? A gente iniciou essa semana um curso com a World at Work, com a Forma, né? Junto ao Carlos, né? Que é um curso de imersão em remuneração e benefícios, né? E eu conversava com a turma sobre essa questão, né? De a gente conhece a nossa companhia, a gente conhece o nosso negócio, a gente conhece os nossos produtos, legal, né? Parte das pessoas, né, falaram, não, eu conheço com profundidade. Quem não conhece tem que buscar essa informação, tem que correr atrás, saber qual é o negócio a que pertence, né? E mais do que isso, eu conheço a expectativa do meu funcionário, né? Ou eu estou atrás de uma mesa de comp, né, fazendo o melhor programa do ponto de vista técnico que não serve na prática para o meu funcionário ou para a minha unidade de negócios, né? E aí eu provocava justamente isso, né? Inverter a ordem das coisas, né? Então, passar a olhar primeiro qual é a demanda e a experiência que eu quero atingir e depois montar o meu plano de negócio, meu plano de projeto e tudo mais. Usualmente, né, ou historicamente, acho que da forma como a gente aprendeu a trabalhar, da forma como a gente aprendeu na escola, inclusive, a estudar, né, a minha geração, pelo menos, a gente fazia o contrário. A gente vem fazendo o contrário. Né? A gente foca no que eu vou fazer
e depois, se der tempo, eu penso em se aquilo vai servir, ou se aquilo vai ser interpretado bem, ou se eu vou comunicar, ou se eu vou usar uma rotulagem, uma embalagem bacana ou não. Não é a prioridade número 1 normalmente, né? E aí você acaba fazendo o que eu brinco, né, com os times, que são os puxadinhos. Né? Mas se você já começa estruturando da forma como você visualiza entregar lá na frente, você não tem os puxadinhos. Você começa e vai realmente focado na sua entrega, né? E mais recentemente, eu acho que o próprio advento da pandemia, não só, mas o próprio advento da pandemia acelerou muitas questões de transformação digital nas organizações. Sim. E a gente, como recursos humanos, pegou carona nisso também e não ficamos para trás, né? E a transformação digital, eu acho que é o melhor momento para a gente pensar em como que eu transformo, né, um produto que eu tenho com uma característica mais técnica, principalmente dentro da área de remuneração e benefícios, na experiência do meu funcionário. Né? Dentro da Dell, por exemplo, a gente chama de TMX, né, que é o Team Member Experience. Então, tudo que a gente vai fazer, né, já há algum tempo, a gente primeiro se pergunta, tá, mas qual experiência eu quero levar com esse programa? Que experiência eu quero provocar para o meu funcionário e para a família dele com relação a esse programa? Né? Isso já dá uma conotação totalmente diferente e você já começa a trabalhar o seu processo ou o seu projeto de uma outra maneira, né? Com outro foco, com o foco na embalagem, garantindo o conteúdo que está ali dentro. Sim. Né? Quando você faz isso, no momento que você faz um lançamento de um programa, no momento que você está ali vendo o seu público utilizar o seu programa, o seu produto, né? É super prazeroso, porque você vê que realmente você acertou na situação, porque o uso faz sentido. Então, você consegue unir, né, o lado técnico com o lado prático. Né? E até pegando um gancho aqui, talvez um fator que na minha carreira fez muita diferença nesse sentido, foi muito importante, uma oportunidade muito importante que eu tive. Como eu comecei minha carreira como remuneração e benefícios, né? Lá atrás como estagiário mesmo, então assim, fui super técnico, né? Trabalhei na Hey Group, né? Super técnico, assim, estatístico pra caramba e tal, né? E tinha uma visão mais técnica da área de remuneração e benefícios, né? Tive vários líderes, né? Ou líderes hierárquicos ou líderes mesmo de negócios e tal, que foram me dando um toque ao longo da minha carreira, até eu também ter uma oportunidade de atuar num período da minha carreira como business partner, né? E veio o clique, automaticamente, né? Isso já faz alguns anos, mas veio o clique de que, cara, eu não preciso ser o melhor técnico, eu preciso conhecer, obviamente, né, os conceitos, as metodologias, entender, cruzar isso com a cultura da minha organização, a estratégia de recursos humanos da minha organização, mas eu preciso fazer alguma coisa que seja aplicável para as pessoas, né? E quando você está do outro lado da mesa, que você está sentado ali junto com, né, o dono da business unit, né, o cara que está trabalhando a estratégia de negócio, e aí você vai em loco, né, seja num centro de distribuição, logístico, numa fábrica, você vai junto com um vendedor, entender, você começa a refletir e falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa realmente que seja utilizável, compreendido facilmente, né, e que as pessoas não apenas confiem, né, mas que elas compreendam. Né? Porque essa é uma palavra que me provocou muito no passado também. Eu me lembro que eu sempre tive assim, essa questão meio inquieta de tentar conhecer os negócios das companhias. Né? Então, assim, eu era o cara que sempre estive na fábrica, no centro logístico, saía com propagandista, saía com vendedor e coisa e tal, dos mais diferentes negócios. Lembro que fui até para lugares super remotos do Brasil. Eu trabalhei numa empresa que é uma grande líder da área de fertilizantes, né? Então, na época, ia para lugares que nem imaginava que tinha no mapa, né? Para conhecer. E quando você faz isso, você busca a essência, você consegue entender melhor para que você está trabalhando, para que você está criando seus processos e seus projetos, né? E nessa ocasião, eu acho que atuando como business partner, eu consegui ver que os meus colegas, parceiros, né, que estavam atuando na área de remuneração e benefícios ou em outras áreas de COEs dentro das organizações como um todo, não tinham tido ainda essa oportunidade de ver de outra forma. E aí eu também me senti na responsabilidade de poder abrir um pouco, né, isso.
com as minhas equipes, com os meus colegas, com os meus pares e tudo mais, né? Então eu vejo que é um avanço muito grande, né? E é difícil, como qualquer outro tipo de cenário, de situação, quando a gente está buscando desenvolvimento, a gente sair do status quo, né? E aprender com as situações e aceitar mudar, né? Mas hoje eu acho que a atuação que eu tenho, né, e que eu busco como remuneração e benefícios, ela é muito mais um SIMBI-BP, né? Porque eu realmente atuo junto com o negócio e são os parceiros e são as pessoas que acabam colocando os programas de toda a organização, de todos os programas de RH, independente se é de SIMBI ou não, são os business partners, os generalistas, né? Essa turma que faz a operação acontecer no dia a dia, que tem a responsabilidade pelo sucesso dos programas dos COIs, né? Se eles não comprarem os programas, né? Comprarem a ideia, não entenderem que faz sentido, que vai melhorar a vida das pessoas, né? Não tem muito sentido. Não faz Eles muito são meio sentido. que os advogados ali, né? Eles que vão estar meio que ouvindo e defendendo o direcionamento do negócio, mas também ouvindo, trazendo o feedback das pessoas, né? E como que a gente tem até a humildade de entender, né? Que a gente pode conhecer muito bem tecnicamente o assunto de remuneração, o assunto de benefícios, o assunto de folha de pagamento, de desenvolvimento. Mas se a gente não conhecer o negócio, e a gente não tiver a humildade para querer conhecer o negócio, não vai adiantar, né? Ou até abrir uma experiência. Não vai adiantar. Fala o que você ia falar no começo, lá do que eu te cortei. Agora você me cortou. Não, agora... é porque eu também tenho uma Não, agora eu pergunta quero que não tem a continuar ver nesse com assunto. trabalho. Não, mas então agora droga. não. Então, agora que começamos a trabalhar, vamos trabalhar. Então eu vou deixar pro final. Ó, uma para cada um aqui, Vou ó, pra gente esquecer. experimentar. Vai lá. Obrigado. A gente compartilha o presente também, ó. Mas ó, a pergunta que eu quero continuar é já nessa linha dessa migração para BPs. Tenho curiosidade sobre isso, inclusive porque a gente tem como empreitada num curso assim. Os BPs hoje sabem de remuneração? Segunda, deveriam saber de remuneração? Se não sabe, deveriam saber o quanto essa matéria ela é obrigatória. De 1 a 10, ele sendo 10 o mais... Cara, é obrigatório, você tem que ter no teu portfólio como um BP ou não é nada importante. O terceiro é e o que, né? E se sim, o que? O que eles têm que saber, né? Até onde, assim. Pai, você vai dar o curso inteiro lá, vai lá, comece. Não, legal. Primeiro, super contente de saber que tem alguém preocupado, né, em montar um curso para que possa desenvolver melhor, né, essa função, essas pessoas que estão buscando aí ocupar esse espaço. Eu vou responder de algumas formas aqui. Tá? Eu acho que, no meu ponto de vista, né, o business partner e da experiência que eu tive a sorte de ter grandes líderes que viram a possibilidade de desenvolvimento nessa experiência e me oferecer essa experiência na ocasião, né? Pessoas visionárias, né? Que tiveram aí geraram essa possibilidade, que foi inusitada até naquele momento, não era algo talvez tão comum, né? Mas eu vejo que o conhecer uma área de expertise me fez atuar como business partner de uma maneira mais segura, mais fácil. Então, acho que essa é uma seara para a gente entrar numa das respostas, né? Quando eu tenho um business partner que conhece, né, de alguma forma, ou que fala a linguagem de alguma forma, de alguma área de expertise dentro de recursos humanos, assim como fala com alguma expertise da área de negócios, ele navega melhor entre os mundos que ele tem, né? Então, eu entendo que um business partner ele vai ter muito mais facilidade de navegação e, por conta disso, muito mais sucesso de forma mais estruturada se ele conhecer a linguagem dos programas que ele, de alguma forma, gerencia. Até porque também a gente tem vários tipos de BPs diferentes. Eu já trabalhei em organizações que a palavra BP é a mesma, mas o escopo são totalmente diferentes, né? Mas, na sua maioria, o BP, quando ele vai conversar com a sua linha de negócios, ele tem que ter propriedade do assunto que ele está falando, né? E, ao mesmo tempo, ele não precisa ser o técnico daquele assunto, né? Mas ele precisa saber navegar com quem são os COIs, né? Então, hoje, por exemplo,
um fato que acontece com muita frequência é assim, o BP vai até uma linha e fala, olha, daqui eu não consigo, você entra comigo na reunião? Sem problema algum. Aí você já entra numa questão de parceria, né? Que é bom para todo mundo. Né? Agora, na minha opinião, né, o BP ele teria que conhecer de remuneração, pelo menos da linguagem de remuneração, até para que quando ele for requisitar alguma coisa, ou ele for traduzir a necessidade do negócio para um COE, estou usando remuneração aqui como exemplo, mas pode ser desenvolvimento, performance, o que quer que seja. Quando ele for traduzir isso, né, ele precisa deixar muito claro para o COE o que é a demanda, como que funciona. Né? Então, eu diria que é tão importante conhecer sobre as áreas e subsistemas de RH, incluindo remuneração, quanto conhecer do negócio. Né? Senão o BP também não vai ter propriedade para falar com os líderes de negócio. Né? Essa é a minha visão. A gente estava ontem num bate-papo aqui de um podcast que sai logo sobre aprendizado autodirigido e a gente estava falando um pouquinho das raízes que uma árvore tem. Então, quanto mais enraizado você tá para demonstrar o conhecimento que você tem condições de fazer perguntas ou de conectar melhor os pontos. Então, o cara realmente ele não precisa ser um expert nos temas. Mas uma vez que ele tem raízes, ele consegue formular perguntas para expandir a copa da árvore, sabe? Exato. E aí, nessa questão, eu te pergunto assim, sendo bem objetivo, já que estamos nesse tema. Então, eu sou um BP, tô dentro, conheço o negócio, legal, e preciso entender esse negócio de remuneração, cara, porque o tempo inteiro tem alguém me perguntando, vem com o negócio de grade, eu não sei como esse grade é feito, aí os caras me perguntam, falando, por que um tá no começo, outro não tá, sei lá, dúvidas várias. O que você diria para um cara que é um BP, que tá precisando entrar nesse tema, por onde ele começa? Você fala assim, cara, eu preciso entender um pouco mais de remuneração. Então, quais seriam as pistas que você daria para ele nessa formação desse tema, que não precisa ser tão profunda, mas pelo menos ela precisa ter amplitude, assim, né? Eu entendo de duas formas, né? Eu acho que o primeiro é conhecer o conceito básico. Né? Então, assim, entender assim, o básico, né? Primeiro passo. Não adianta tentar chegar no avançado sem passar pelo básico. E o básico você inclui estatística aí ou estatística está no avançado? Eu acho que conhecer, realizar a estatística está mais no avançado. Né? Mas conhecer o conceito aplicado às estatísticas eu acho que é importante. Então, a pessoa saber o que é uma mediana, não precisa aplicar um cálculo de mediana, mas saber o que é uma mediana, eu entendo que é importante, porque ele vai ter que explicar, por exemplo, que aquele grade salarial, aquela faixa salarial que ele está discutindo, uma contratação ou uma promoção, tem uma mediana que influenciou a construção daquela faixa. Né? Então, ele saber o que é uma mediana, não precisa aplicar, não precisa fazer cálculo. Né? Não acho que é por aí. Mas eu considero o conhecimento básico, né, dos conceitos de remuneração como chave. E, além disso, e tão importante quanto isso, é conhecer a estrutura de remuneração da sua organização. Né? Então, uma coisa é entender por que eu tenho grades. A outra coisa é entender quais são os grades da minha empresa. Por que o grade da minha empresa é separado entre vendas e administrativo e fábrica, se é que é. Né? Quantas tabelas eu tenho? Né? Quantas vezes essa tabela é atualizada? Qual é a base dessa tabela? Qual é a nossa estratégia de remuneração? Acho que esse é um outro ponto interessante também. O BP precisa saber. Começando pelo propósito lá, como você começaria na tua... Exato. Qual que é a estratégia? Né? Então, eu tenho uma estratégia de ser um pagador mediano, eu tenho uma estratégia de ser um pagador terceiro quartil, né? Eu tenho uma estratégia de repente, ser o melhor pagador, mas não, no meu pacote de remuneração de benefícios eu não sou tão atrativo em algum outro componente do pacote. Então, acho que esses são pontos importantes para o business partner conhecer. Né? E também entender, falando já do pacote de remuneração, né? Também entender que quando a gente está levando para a organização, né, o pacote de remuneração total, tem uma estratégia por trás daquilo. Né? Então, não é porque alguém acordou de mau humor e não quis oferecer um benefício X ou não quis aumentar o vale ou sei lá, qualquer outra coisa assim. Tem uma estratégia por trás daquilo. E uma estratégia que impacta diretamente o negócio. Né? Porque quando a gente está falando principalmente de programas de bônus, programas de ações, programas de benefícios, tem todo um custo ali envolvido. Né? Então, o business partner precisa ter esse conhecimento, ele precisa entender, ele precisa linkar. Né, minimamente, assim, o que tem, qual é a relação que tem do PLR com o resultado da companhia? Né? Por que o bônus é de X salários e não é de Y?
ele tem que saber navegar nesse mundo. Não precisa fazer os cálculos, não precisa criar as tabelas. Eu acho que não é esse o ponto, né? Mas precisa conhecer os conceitos, né? Você diria que, assim, no exemplo que a gente estava dando do chocolate, então, é assim, uma remuneração que é um chocolate gostoso, top, que tá aqui dentro, e aí o BP consegue pôr isso numa embalagem e entregar pro Emerson que vai abrir, e aí ele vai abrir igual uma flor, assim, e tal. Tipo, não agora dizendo que o trabalho do BP é superficial, assim, numa embalagem, não é isso, mas é que, tipo assim, eu consegui transformar isso que tá aqui numa experiência. Talvez porque eu entendi que as pessoas iam dar valor para essa embalagem bonita, assim, e não só a bolinha no... Talvez a gente tenha um exercício anterior a esse, para a gente refletir. Muitas vezes, o Business Partner ele é a ferramenta-chave para ajudar as áreas de COE mostrar para os seus clientes que existe um bombom. Muitas vezes, esse é o melhor canal, porque se a gente for parar para pensar, eu quando tive minha atuação de Business Partner, eu era o buddy da BU que eu atendia. Né? Eu sentava dentro da BU, eu não sentava no RH. Né? Então, eu ficava fisicamente dentro da BU. Então, eu era o responsável por levar todas as mensagens. Né? Então, assim, pessoal, sabia que tem um bombom e que ele é gostoso? Vamos experimentar? Né? Acho que passa por aí. Né? Antes. E tem que voltar depois e falar, olha, não era tão gostoso assim, ou a embalagem não era esperada, dá para a gente pensar em alguma outra coisa? Né? Então, essa navegação do Business Partner é muito importante. Né? E para ele navegar, de novo, né, voltando ao que eu comentei, para ele navegar mais facilmente, com mais propriedade e gerar mais confiança, tanto no seu cliente interno quanto nos seus parceiros de COE, ele conhecer né, com alguma propriedade sobre o que ele está falando, faz toda a diferença. Né? Eu tive, de novo, né, acho que assim, eu falo muito da sorte, tá? Eu tive a sorte de, nessas organizações que eu trabalhei, trabalhar com pessoas muito boas. Né? Eu tive business partners incríveis, assim, né, que até me geraram exemplos de como atuar. Né? Então, isso acaba facilitando também, obviamente. Né? O business partner facilita a vida do COE, assim como o COE facilita a vida do business partner. Mas tem que estar todo mundo junto e na mesma engrenagem, assim, né? Cada um é uma peça diferente que compõe uma mesma engrenagem e rodando para o mesmo lado, né? Preferencialmente. mas é por aí. Eu diria que sim, em uma resposta mais curta, sim. É importante o business partner conhecer os programas dos seus respectivos COEs. E remuneração e benefícios é um deles. É importante o business partner conhecer os conceitos e conhecer como que esses conceitos são aplicados na prática na sua organização. Né? Por que eu tenho uma tabela X? Por que eu atualizo a tabela no mês Y? Né? Por que eu coloco ou não coloco a renovação do acordo sindical na minha tabela? Como que eu aplico isso no meu PLR ou qualquer relação que eu tenho, né, do meu benefício X com o grade Y? Por que é dessa forma? Né? E uma outra coisa que eu acho que é legal também, para o business partner conhecer, do ponto de vista conceitual e prático, é o mercado que essa companhia participa. Né? Nós, de remuneração, temos todos os detalhes, as informações. Então, olha, o nosso mercado, a gente tem essas empresas, a gente faz um trabalho com essa consultoria, as estatísticas são essas, essas e essas. Mas se o business partner não tem essa informação, ele não consegue também ter consistência para conversar. Né? E o negócio muitas vezes vai falar para ele assim, olha, mas eu estou perdendo para a empresa X. E ele nem sabe se a empresa X está ou não está no painel. Então é importante ele saber. É um passo importante para ele. Não, mas calma aí, essa empresa está no nosso painel, a gente já está monitorando. Ou essa empresa não está no nosso painel e eu, como business partner, tenho a responsabilidade por chegar no meu COE e falar assim, olha, talvez você ainda não tenha recebido essa informação, mas a empresa X está... Né, começando a sua operação e está incomodando bastante a gente. A gente tem condições de monitorar essa empresa, entender melhor qual é o nosso plano de ação. Né? Então, se o COE também não conta com o business partner para trazer as informações, dependendo da empresa, ele está muito distante do negócio. Não deveria, mas dependendo do modelo organizacional, ele está muito distante. Aí, está trabalhando para um lado e a empresa está tentando ir para outro, né? Quanto da caixa preta dá para abrir, então? Porque assim, quando você começa... E eu lembro de alguns treinamentos que nós já fizemos para algumas empresas, não sei se você vai se recordar, a gente mostrou para os gestores painel de empresa, como que forma, porque os caras têm assim, olha para o concorrente.
Os caras também são assim, né? Você fala, teu painel tem que ter X empresas no mínimo. Cara, não, aqui do lado. Pô, os caras estão mentindo. Quanto que eles estão pagando? Calma aí, vamos lá do básico. Vamos voltar. Não dá para te contar só o desse aqui. Tem que formar um painel. Então, quanto dessa caixa preta de remuneração o BP tem que saber? Vou responder também de duas formas. O BP não tem que ter caixa preta. O BP tem que saber de tudo de remuneração. Legal. Ele só tem que ter a iniciativa de perguntar e querer aprender. Mas ele tem que saber de tudo. Agora é a segunda pergunta, então. Assim, se você concluir a primeira, mas ele tem que ter a iniciativa. É o BP que tem a responsabilidade de buscar esse conhecimento ou é a área de remuneração que tem que deixar esse cara preparado? As duas coisas. São as duas coisas. Nós, por exemplo, temos o que a gente chama de Comp 101. A gente tem vários treinamentos, né, que nós fazemos para o RH. Hoje, na minha realidade, a gente tem vários treinamentos que a gente prepara o time de RH em relação aos conceitos de remuneração. Né? Mas são pouquíssimas as pessoas que querem ir além do treinamento. O treinamento é um overview. Né? Então, entrou alguém novo, vem cá, a gente vai explicar como é que funciona e coisa e tal, uma vez por ano, vai, faz. Mas o que precisa é, depois, né, que a gente tem essa disponibilidade de falar sobre os assuntos e abrir a caixa preta, que as pessoas possam continuar se desenvolvendo naquilo e traduzindo aquilo para a realidade delas. E aí eu não falo só do BP. Né? Eu posso falar, por exemplo, da área de recrutamento e seleção. Tem que conhecer, não tem que ter caixa preta. Eles que estão recrutando, eles têm que saber quais são as faixas, eles têm que saber quais são os benefícios, qual é a estratégia, quais são os concorrentes e tudo mais. Né? Um outro ponto que eu ia comentar em relação à questão da caixa preta é que a caixa preta, né, que é uma discussão que essa semana mesmo eu estava tendo com a turma lá do World at Work, né? A caixa preta, ela está muito mais ligada à cultura dos gestores, dos líderes da organização, do que realmente a vontade ou a iniciativa de uma área especialista, no caso remuneração. Muitas vezes a empresa não tem essa cultura ou não quer criar essa cultura ou não quer discutir esse assunto, né? Eu já tive experiências, por exemplo, de trabalhar em empresas em que eu ia para a fábrica, sentava com todos os líderes de fábricas e eles escolhiam o painel das empresas que a gente ia se comparar. É claro que a gente tinha todo um guidance, uma orientação. Olha, essa empresa aqui não faz sentido por conta disso, essa faz. Depois que eles escolhiam o painel de empresas, a gente rodava as pesquisas junto com a consultoria e devolvia para eles dizendo, olha, esse foi o resultado encontrado e aqui está a tabela salarial que a gente montou por conta desse resultado. Esses foram os cargos mais impactados, esses os menos, esses são os cargos que a gente está com mais dificuldade, então provavelmente a gente vai ter que ter mais atenção e tal. Mas era a cultura da empresa. Né? Em outras empresas, o gestor nem sabia que tinha um painel de empresas para se comparar. Né? Eu acho que o que a gente tem que fazer, como profissionais de remuneração, como profissionais de recursos humanos, eu acho que a gente tem que ter mais transparência. Eu acho que a gente tem que levantar a mão e falar, olha, toda oportunidade que eu tenho de conversar com um gestor, toda oportunidade que eu tenho de conversar com um funcionário, eu uso da melhor forma possível para dizer, olha, aqui o seu salário, ele tem um porquê de ser esse valor. O seu benefício, ele tem um porquê de ser esse valor. Né? Então, nós temos uma pesquisa, a gente faz essa pesquisa de tal forma, com tal consultoria, dentro dessa pesquisa tem tais empresas, né, que são do nosso ramo, né, ou empresas que não são do nosso ramo, não faz sentido de estar por conta disso ou daquilo. Às vezes é uma empresa que não é do nosso ramo, da nossa indústria, mas faz sentido porque é vizinha da minha fábrica. Aí tem todo esse conceito que você tem que, eu entendo que você tem que explicar. Talvez a discussão fique mais no, será que eu tenho que formalizar e abrir isso e colocar num portal de forma aberta a todos, que é a discussão que a gente está tendo mais recente, né, nas organizações, ou se eu devo comunicar isso a todo momento que eu tenho oportunidade. Então, assim, eu tenho várias oportunidades de entrar nas staff meetings de lideranças com seus times e falar a respeito, de forma bem transparente e aberta. Né? E o mundo muda depois disso. É muito bacana, porque as pessoas elas só querem conhecer. Quando elas conhecem, têm propriedade e entendimento sobre aquilo, elas compreendem por que é dessa forma. Né? E aí vem uma outra ponto de discussão. Depois dá para fazer um capítulo sobre isso, né? Mas assim, eu já tive situações, né, recentes de funcionários que chegaram para bater um papo comigo e falaram assim, olha, eu fui aqui no ChatGPT e olha a resposta que eu obtive sobre o assunto tal e aqui na nossa empresa como que funciona? Claro, as pessoas têm acesso às informações. Sim. Não existe caixa preta. Não cabe caixa preta. Né? Eu não quero gerar um desconforto ou uma desconfiança do meu funcionário para
para com a companhia, muito pelo contrário, eu quero que ele se sinta confortável e seguro na companhia que ele está trabalhando. Né? E a transparência e a comunicação é um fato primordial para que isso aconteça. Agora, de novo, né? É muito polêmico o fato de, então vamos divulgar as faixas, vamos divulgar dentro de uma plataforma de RH ou coisa e tal. Aí já é outro assunto e não acredito que as companhias estejam preparadas para isso ainda. Eu ia falar isso, né? Que é um processo, né? Não dá para só abrir simplesmente se você não disser o porquê daquilo e como, né? Como eu quero entrar nesse fato dessa abertura total, mas antes eu queria te perguntar de uma coisa que você disse agora. Conhecer tabela e conhecer pesquisa. Você já teve a experiência de mostrar em empresas para os gestores o resultado de uma pesquisa e a tabela que se gera. Na caminhada que eu tenho, eu não sou um consultor de fato, eu não estou na linha de frente fazendo, mas, cara, eu já ouvi muito disso, a gente se relaciona, os caras de projetos dão feedback para a gente todo o tempo. Até em RH é uma confusão enorme quando o cara tem acesso primeiro aos dados de pesquisa e depois pega a tabela e fala, mas peraí, por que esse grade tá isso aqui? Olha aqui o resultado de pesquisa para esse cargo e tal. E aí no meio desses dois caminhos existe uma estratégia que a empresa cria, que não é pegar o número daqui, colocar aqui e fazer acontecer. Como você lidava com isso? Era fácil o entendimento também ou as pessoas têm dificuldade em entender que no meio do caminho entre uma tabela e uma pesquisa tem uma estratégia? Não, era muito fácil. E, inclusive, a parte mais interessante é que as pessoas acabavam se sentindo donas daquela tabela. Né? Então, acho que no momento que você começa a envolver as pessoas desde o início com transparência nos processos, elas se sentem proprietárias daquilo junto com você. Né? Então, nesse exemplo, nessa empresa, por exemplo, que eu comentei, e olha que assim, eu estou falando de 20 anos atrás. Tá? Não é uma empresa, não é a Dell, a que eu estou trabalhando agora, é uma empresa que eu trabalhei há 20 anos atrás. Né? Quando você embarca essas pessoas junto com você nesses processos, essas pessoas conseguem compreender e defender junto com suas equipes, com seus funcionários, sem precisar ficar, vai lá, fala com remuneração, fala lá com a RH. Por quê? Porque ele conhece, ele tem propriedade. Né? E, inclusive, a transparência nesse sentido, de falar, olha, a gente não vai, por exemplo, reclassificar essa posição nesse momento, porque nós temos uma estratégia na organização que talvez essa posição daqui a algum tempo, por uma automação ou por qualquer outro tipo de coisa, não vai deixar de existir. Então, por que eu vou inflacionar ela agora para depois não poder reduzir? E as pessoas, ok, mas é um colegiado decidindo. Então, esse é o que você colocou, é um outro ponto importante. Você pode embarcar as pessoas numa comunicação ou você pode embarcar as pessoas numa construção. Nesse exemplo, funcionava muito bem porque as pessoas estavam numa construção junto com a área de remuneração. Né? Então, a saída ali, o output final que a gente tinha ali, que era a nova estrutura, né, de cargos e de salários, ela era validada por todos antes de ser colocada em prática. Né? Num mês subsequente, a gente tinha que fazer uma contratação ou a gente ia promover alguém, os próprios líderes que estavam lá falavam, não, mas olha, tá certo, porque o mercado a gente acabou de pesquisar, a informação é essa mesmo. Né? E eu via, assim, pessoal, líderes de fábrica, tendo discussões de alto nível sobre remuneração entre eles, dizendo, não, mas olha só, essa posição que você está falando lá na empresa X não é igual à nossa, porque o nosso, ele opera um sistema automatizado, ele tem que ter certificação X e lá não tem, falando com propriedade. Mas por que ele tinha essa propriedade? Porque ele participou do processo como um todo. Né? Caso contrário, talvez seria mais um a falar, é mesmo, ó, lá ele ganha mais, ou lá ele ganha menos. Sim. Eu acho que, pensando até no não transformar isso num cabo de guerra, né? Porque a pergunta, acho que mais difícil... Não tem que ser um cabo de guerra. Exatamente. Né? A pergunta mais difícil, assim, quanto que a gente paga, né, de remuneração? Quanto pagar para as pessoas, né? E aí, se o líder lá na ponta, ele não está entendendo como que foi feita esse raciocínio, essa construção toda, ele é o tempo todo perguntado por que meu salário não é mais alto. E aí, ao mesmo tempo, ele fica o tempo todo sendo cobrado também de questões estratégicas de negócio. Aí, de repente, sei lá, margem de lucro, custo de folha e tal. E do outro lado, ele tem da outra orelha lá o funcionário. Mas eu quero um aumento, mas eu não sei o quê. E aí, ele fica ali. Ele sabe uma parte do negócio, houve uma reclamação e não faz uma liga de uma coisa com a outra, né? Então, onde que esse custo de folha, essa margem de negócio, o desejo das pessoas de crescer, de ganhar aumento salarial se conecta
e que eu posso dar uma resposta, né? Eu vou daqui a pouco pegar um gancho com isso que você falou, né? Do desejo das pessoas, não me deixe esquecer. Tá bom, ótimo. Mas eu vejo também que quando a gente está falando de embarcar as pessoas assim na nossa jornada de remuneração e benefícios, e principalmente o business partner, né, e a alta liderança, é muito importante que a gente sempre deixe claro a questão da estratégia de total rewards, do pacote total de remuneração. Né? A gente acabou indo aqui mais para uma questão mais pontual de salário e tal. E é importante, assim, eu já tive inúmeras situações de conversar com pessoas de uma forma muito transparente para dizer, olha, essa organização que você trabalha não é a organização que paga no terceiro quartil, e essa é uma estratégia da organização. Se você tem uma oferta numa outra organização que vai te pagar terceiro quartil, se olhou o pacote como um todo, eu vou te mostrar o pacote como um todo aqui, né? Porque a gente não pode não ter. Né? Não é da Dell que eu estou falando, é de uma outra organização, mas falo assim, a gente pode não ter o salário no terceiro quartil, mas eu posso ter outros componentes no terceiro quartil e no fim, o Total Rewards é mais vantajoso para o funcionário do que a empresa que ele está recebendo uma proposta. Né? Mas ele não sabe porque ele não faz essa análise. E ele não faz essa análise porque ele não tem a informação. E aí cabe a gente, cabe ao business partner, cabe à organização como um todo, disponibilizar a informação de alguma forma que seja atrativa e que ele consiga compreender. A gente volta ao primeiro papo que a gente teve. Né? De ser algo compreensível para as pessoas. Né? Então, assim, várias organizações têm trabalhado numa frente que é assim, muito importante, que é cada um dá um nome diferente, mas que é o extrato de Total Rewards, né? Pode ser pode ser uma documentação formal e tal. A gente não tem no modelo de extrato. Tá? Mas a gente tem todas as informações disponíveis, né, para todo mundo da organização. Legal, porque eu ia falar, porque só na demissão a gente mostra isso. Não, e tem que ser, né, na jornada toda do funcionário, tempo real. Né? Mas já trabalhei em organizações que tinham uma embalagem linda do Total Rewards, com logo, como que funcionava e tudo mais. Né? Acho que vocês já mataram a charada de qual é a empresa. que tinha todo esse apelo e que funcionava muito bem. Né? O que eu acho que a gente acaba tendo de conflito, principalmente das gerações que a gente tem nas organizações, é realmente o conflito de prover ou não informações para as pessoas. Eu acho que ainda temos uma geração nas organizações que lida com a informação como poder. Se eu tenho informação, eu tenho um poder, e se eu tenho poder, eu me sinto bem com isso. Né? Ainda existe. Então, existem conflitos internos nas organizações do tipo, não, imagina que a gente vai divulgar essa informação. Essa informação não tem para que saber. Tem para que saber, é óbvio que tem para que saber. Né? Então, acho que o profissional de remuneração e benefício, de RH como um todo, ele tem que saber influenciar positivamente, mostrar o retorno do investimento de você abrir as informações. Né? Numa situação que a gente colocou aqui, né, mais hipotética, de alguém que está saindo da organização, né, vai embora, sem saber, eu posso, com certeza vai custar muito mais caro eu repor essa pessoa, treinar uma outra pessoa para ficar no lugar e tudo mais, do que eu simplesmente ter falado para a pessoa, olha, vem cá, você tem toda a liberdade de tomar a decisão que você quiser, mas deixa eu te explicar pelo menos antes o que você tem, ou da forma como que você tem, para você poder entender se você está comparando as mesmas coisas. Você sabe que... desculpa. Posso até pegar um gancho nisso? É que eu não sei que linhas a gente toma. Você vê, você conversar com duas pessoas é isso. Nós podemos ir para caminhos diferentes. Só sabemos que vamos chegar lá. Vamos lá. Que eu não sei onde também, mas é lá em algum lugar. A questão de transparência salarial. Nesse evento dos Estados Unidos lá com a Work to Work foi muito legal porque esse tema apareceu muito, assim. Os caras, de certa forma, estão sendo cobrados agora, né? As leis estão exigindo que... Começa assim, você já tem que ter na vaga, mas é muito mais do que isso. A gente está falando aqui, você pode ter isso aberto para a companhia, como nós temos, por exemplo, na carreira. Todo mundo sabe o grade que está, consegue ver o grade de qualquer outro cargo dentro da companhia. Quando a gente abre isso, existe uma vantagem. Pô, será que está todo mundo preparado? Mas eu acho que tão logo isso vai acontecer no Brasil também. E dentro da área comercial, geralmente, você nunca mostra o preço antes de dizer o teu valor. Antes de sabe, embalar. E colocar isso direto numa vaga, dizendo assim, ó, o grade dessa vaga é isso. Então, você pode o valor inicial dentro de um cargo como esse começa aqui e termina aqui. E quando você mostra isso, às vezes, e quase sempre, se a gente caminhar para isso seguindo as leis, você não vai ter condição de mostrar o total rewards.
Quer dizer, pelo menos assim, dá pra você embalar isso, dá pra você contar algumas outras coisas que tem, mas geralmente o cara se apega muito a salário. Como que essa transparência ela também pode prejudicar esse entendimento do todo? Inclusive porque no Brasil o cara fala salário mensal, ele não fala assim, quanto eu ganho no ano. Se fosse assim, facilitaria muito, né? Ó, você tem a chance de ganhar 500 paus por ano, você tem a chance de ganhar 250 paus por ano. E tem outras questões aí também, né? O que está embutido dentro desse cálculo desse salário anual, né? Você está colocando bônus ali, você está colocando um cálculo de o que ele deixa de gastar porque ele tem um pacote de benefícios X, Y e Z, né? Eu acho que realmente a gente ainda não está preparado para esse nível de transparência, mas ele vai acontecer e as empresas que forem mais reativas, elas vão acabar gerando muitos conflitos internos, porque, de novo, as pessoas têm informação. As pessoas vão olhar de alguma forma e vão chegar naquela informação. E quando a gente... E esse é um ponto que eu costumo usar bastante, né? Quando a gente não provê a informação, as pessoas vão tomar decisões sobre informações que não necessariamente são verdadeiras, né? Eu trago aqui um exemplo bem simples. Assim, tem várias situações de business partners, ou de funcionários, ou de líderes, que vêm com pesquisas mostrando pra gente, olha aqui quanto tá pagando o cargo tal. Qualquer uma, né? aquela que saiu. Só que a pesquisa que você vai olhar, você não tem uma referência, não tem uma consistência, você não sabe qual é a metodologia usada. É a que eu brinco, é a pesquisa do WhatsApp, né? Então, assim, a pesquisa informal, se eu não dou a informação para a pessoa vai buscar, né? E daqui a pouco vai vir, como eu brinquei aqui, com o chat GPT ou com qualquer outro tipo de inteligência nesse sentido, e vai trazer as informações e vão tomar decisões sobre aquelas informações, né? E o quanto que a gente vai estar impactando o nosso negócio, a nossa organização, achando que a gente está protegendo os dados da pesquisa. Não tem dados para proteger. É uma coisa que, assim, deveria ser comunicada com responsabilidade. Acho que esse é o ponto, né? Em relação ao valor, né, das posições sendo divulgadas nas vagas e tal, a gente acaba não divulgando muitas vezes esses valores, mas os nossos recruiters, em geral, né, a primeira pergunta que eles fazem é essa. E por que eles fazem? Eles falam, eu quero saber se você cabe na vaga, qual que é a sua remuneração, qual que é a sua pretensão. Né? Mas sempre então, eu acho que isso acaba única, né? É uma relação de poder, né? Exatamente. Alguém decide. Se você cabe ou não naquela vaga. Exato. E trocar o poder de decisão pode ser perigoso, porque eu posso estar excluindo um candidato, né? Ou seja, a pessoa vai olhar e falar assim, não quero, porque ele não conhece, ele vai tomar uma decisão de novo sobre aquela informação pontual e não sobre o todo. E ele não conhece o todo, ele não teve nem a oportunidade de chegar a explorar o todo, né? A conversar com alguém da empresa para participar de um processo, para conhecer a cultura, para conhecer a posição em si, você sabe que isso o também, futuro da posição e tudo mais. Eu acho né? que isso vai exigir das empresas uma coisa que a gente começou nessa conversa, que é aprenda a embalar direito, cara. Exato. Sabe, porque se o cara tá olhando só para isso e você só colocou isso, se vira, faz uma embalagem melhor. Mas aí que tá o ponto, puxa o né? outro. Quando a gente fala da informação, compartilhar a pesquisa, compartilhar uma grade salarial, compartilhar uma job offer com transparência, é a embalagem. E se a gente for parar para pensar, é o momento mais oportuno que a gente tem para, entre aspas, vender a nossa estratégia de remuneração. Né? É o melhor momento que a gente tem. De forma natural. A remuneração toma um foco assim, cara, claro, é você, filho. Claro. Vai. Mas até por esse conflito de gerações que eu comentei, ou pela forma que a gente aprendeu a trabalhar, né, nas áreas de remunerações no passado, muitas vezes a gente não tem essa iniciativa. Né? E eu acho que é isso. Esse é um dos principais pontos que eu tento mudar, né? Então, assim, com essa própria turma que eu comentei, de profissionais que estão buscando se desenvolver na área de remuneração, junto ao World at Work, esse é um ponto de discussão lá. Esse negócio de... Quando eu comecei a trabalhar, a própria palavra benefício dá uma ideia de que não é algo que é algo que estão me dando porque eu sou legal, entendeu? Porque aqui é legal trabalhar. Não é uma ideia de que aquilo compõe um total rewards, né? Que aquilo compõe um pacote de coisas que eu vou receber em contrapartida do trabalho que eu vou ofertar, né?
Então, quando eu comecei a trabalhar, eu vi, assim, parecia que o salário era uma coisa que piscava, que, tipo, não, o salário é a contrapartida. E o benefício parecia que era um plus, assim, era tipo um... esse aqui a gente vai dar porque a gente é legal. E não é. E porque as empresas não faziam a roupagem, a embalagem desse pacote, né? E se a gente né? continuar perpetuando essa ideia de que o benefício é um benefício porque a gente é legal, então, assim, ó, seu salário é X... Mas a gente tem vale alimentação, tem não sei o quê. O que a pessoa recebe do outro lado é assim, a contrapartida então é o X. O salário tal, estão me dando porque é lei, ou estão me dando Sabe porque que eu já tive é situações de conversar com a área de recrutamento, assim, em outras organizações também, de falar, pessoal, na sua primeira abordagem, vocês estão abordando o salário base. Não adianta, sabe? Tem que abordar o todo, porque a pessoa que vai tomar uma decisão por continuar no processo ou não, Sim. ela vai tomar a decisão com a informação que ela tem. Sim. Né? Mas benefício a gente fala depois. Mas aí de repente eu não você sei, fala vou agora. ter que gastar, desembolsar Exato. para ter um plano de saúde, eu vou ter que desembolsar desse salário para me alimentar, para... E é a transparência do processo com o candidato. Né? Não pode ser uma surpresa. Aí no primeiro dia, na integração, ele vai descobrir que ele tem ou não tem alguma coisa. Fala, como assim? Sim. Né? Quando fala transparência, eu acho que tem um choque, assim, do tipo, nossa, então vou ter que mostrar tudo. Não, às vezes a transparência da comunicação já é um passo gigantesco, assim. Você, pelo menos, dizer, aqui funciona assim, aqui tem tudo isso, né? Na Dell a gente tem tanta essa preocupação, né, com essa transparência e com esse cuidado com o candidato, que em algumas situações mais pontuais, que a gente tem algum candidato que tem alguma particularidade, né, de alguma exceção que ele tem na empresa dele ou algo nesse sentido, a gente vai junto para conversar e explicar se existe, se não existe, como existe, quais são as probabilidades, quais são as coberturas e tudo mais. E pensar que numa entrevista a pessoa nunca vai dificilmente a pessoa vai perguntar, né? Porque é aquela relação de poder, né? Mas no então, final, assim, no momento de tomar a decisão... esperar me dizerem. A pergunta chega, né? Não, ela chega. Na hora de tomar a decisão, ela tem que estar o candidato tem que estar muito seguro, né? E a empresa também tem que estar muito segura. Né? Porque senão eu vou trazer um problema. Eu vou trazer alguém que vai ficar infeliz. Que não vai conseguir, eu não vou conseguir ajudar a pessoa a performar, né? Porque teve um simples ponto que não foi discutido quando deveria ter sido discutido lá atrás. Né? Num momento mágico que eu costumo dizer que é o momento da pessoa chegar na organização, é um momento mágico. Né? Deveria ser tudo perfeito, né? É o melhor possível. Né? E lembrando, né, para nós que trabalhamos, né, com organizações de bens de consumo principalmente, que os nossos funcionários, os nossos candidatos, eles são consumidores também. Como que eu vinculo e como que eu protejo a minha marca como uma estratégia de venda da minha marca para os meus candidatos e para os meus funcionários também. Porque lembre-se, eles têm o poder de escolha, está tudo na mesa para eles. Eles podem adquirir outros produtos. Né? Mas qual é a responsabilidade que eu tenho como recursos humanos de encantar o funcionário como funcionário, ou o candidato como candidato e como consumidor, principalmente quando eu estou falando de empresas de bens de consumo. Acho que tem um ponto legal aí. Tem vários. Você acha simples, agora um ponto de vista, a marca hoje é um bem intangível, ela é muito valiosa, certo? E ela, de certa forma, é uma recompensa. Porque quando o cara usa um crachazinho da empresa e tem aquele cordão, e ele sai do trabalho, às vezes quando ele está no trabalho e entra numa farmácia e não tira aquele cordão, é porque aquilo representa muito. É fácil... Ou porque esqueceu de tirar. Ah, esqueceu. Tá Esqueceu acostumado. nada, cara. Isso aí é mostrar, faz parte. Sabe o cara quando Mas ele tá é uma simbologia. Exatamente. É uma simbologia. Tem significado, é um signo aquilo, né? Como jogar marca para dentro dessa percepção de salário? Por quê? Porque a gente estuda empresas nesses painéis que a gente tem um número muito grande, e a gente vê que as empresas que têm marcas fortes e consolidadas têm condição de pagar menos, pagam menos. Né? De uma forma geral, elas têm condição de reduzir o salário, mas não porque ela é má, porque não é só no salário, tem uma série de combinados, certo? Por que você trabalha... Ponto, eu entrevistei aqui o diretor lá, presidente do Amigos do Bem.
O cara estudou no ITA, uma puta formação, um cara fantástico. E por que você escolheu ser o executivo de uma companhia que não vai, por exemplo, te dar um bônus milionário de uma outra empresa que você poderia ir? Cara, porque tem um conjunto de significados que as outras não vão conseguir entregar para ele. Exatamente. Bom, eu tô falando de um executivo, mas a gente pode descer isso a qualquer nível. Você acha fácil essa manobra de botar marca dentro do salário e poder fazer essas reduções e conseguir mostrar isso de uma forma legal? Eu faria um contraponto aí, só numa situação muito específica que você comentou. Por ter trabalhar com os dados, conhecer a estratégia dessas organizações e ter acesso às informações salariais de alguma forma, né, entender como que elas se posicionam, eu não entendo, tá, que essas organizações, entre aspas, se aproveitam da marca para pagar menos. Eu acho que elas não pagam mais do que as outras, mas elas não pagam menos, né? Acho que quando a gente fala de empresas robustas, grandes e que se posicionam de uma forma bastante forte no mercado, elas têm no mínimo, elas têm um padrão de remunerar na mediana, tá? Dificilmente você vai encontrar alguma organização que vai falar, não, então eu vou me posicionar abaixo, tá? Claro que eu estou falando aqui da estratégia e depois na hora de gerenciar o salário dentro dessas estruturas podem ter diversas formatações diferentes. Mas esse é só um contraponto que eu faço. Mas sem sombra de dúvidas, essas empresas, né, as organizações que têm mais um apelo, né, mais forte de posicionamento, de produto, em que as pessoas querem trabalhar, é claro que tem um ganho, digamos que intangível nessa situação, né? Então, assim, eu tenho orgulho em usar o crachá da Dell, né? Então, se vou sair do escritório para almoçar, eu não tiro o meu crachá. Eu acho que assim, é uma simbologia legal, né? Aliás, algumas organizações até brincam com os crachás, né? Então, a gente, por exemplo, tem algumas cordinhas de crachá que são do IRD, que tem, né, um grupo de voluntariados que a gente tem que defende alguma causa, que esse é um outro ponto extremamente importante. Então, assim, as pessoas buscam uma causa. Quando as pessoas buscam, na minha visão, quando as pessoas buscam uma companhia que tem um posicionamento de marca X, elas estão buscando uma causa através daquela organização. Da identidade delas, né? Exato. Né? E o contrário também pode acontecer. Então, eu tenho para mim, por exemplo, desde do início da minha carreira, eu tenho para mim que tem alguns mercados que eu não trabalho, porque eu não me identifico com esses tipos especificamente de mercado. E tem empresas excelentes lá, boas pagadoras e tudo mais, mas é uma questão pessoal, né? Então, de identidade mesmo, né? Então, acho que eu iria mais por esse lado, né? É claro que essas empresas que têm esse apelo mais forte, elas talvez não precisam fazer tanto esforço quanto outras menores que têm sim que investir mais para poder ser atrativa por um outro caminho, né? Não apenas pelo crachá ou pelo logo, né? Então acho que fica esse exemplo. Eu acho que assim, eu já cheguei a ter oportunidade de trabalhar em incorporações de empresas, por exemplo, né? Uma empresa que adquiriu outra e tal, que isso era muito claro. Você falava assim, nossa, essa empresa que foi incorporada era um décimo do tamanho da outra empresa que estava comprando, né? E a estratégia de remuneração dela era muito mais agressiva do que dessa grande. Por quê? Porque essa aqui não precisava fazer tanto esforço. Né? A outra precisava fazer um pouco mais de esforço para poder atrair as pessoas, porque ela não tinha o apelo da marca, né? E as pessoas precisavam de algum gatilho para chegar até lá. E o gatilho naquela organização era ter uma estrutura de remuneração mais agressiva e de benefícios também, né? Então, eu vou mais por essa linha. Agora, existe, né, uma frase de mercado que a gente ouve bastante, que é assim, as maiores empresas não necessariamente são as melhores pagadoras. Sim, mas também não são as piores pagadoras, né? Acho que a gente só tem que tomar um cuidado com esse contraponto, né? Eu posso falar de forma muito, muito tranquila que assim, a estratégia das organizações que eu venho trabalhando, tomada devidas proporções, a estratégia macro não era, vou pagar todo mundo no terceiro quartil. Não, tem áreas específicas que sim, olha, dentro dessa área específica a gente tem esse posicionamento estratégico. Nas outras não, né? Mas nem por isso eu presenciei em alguma situação falar, não, vamos pagar menos. E eu, de novo, a palavra sorte, né? Mas acho que sorte
e muita relação, né? Mas trabalhei em grandes organizações. Né? Tenho muito orgulho de ter trabalhado em grandes organizações. E a estratégia sempre nesse sentido. Não, vamos lá, a gente tem que se posicionar frente ao mercado, junto ao mercado. Em alguns momentos, a gente tem uma área, estamos criando uma área nova, precisamos comprar um conhecimento. Né? Aí tem como que o RH, a remuneração vai suportar o negócio. Se você vai criar uma área nova, você tem duas opções, basicamente. Ou você desenvolve ou você compra o conhecimento. Né? Se você vai comprar o conhecimento, ele é mais caro. Tem um então preço. você precisa ter um preço. Né? Os dois têm, né, um preço. Um é do tempo e o outro é... Então, já presenciei situações dessa e que depois, se você chega numa estabilidade, você fala assim, agora eu vou retornar, não preciso mais comprar o conhecimento, vou retornar à minha estabilidade. Né? Mas é interessante porque a forma como a gente lê a informação, e a gente está falando bastante de informação, né? E é o cuidado que a gente tem que ter na roupagem dessa informação. Se a gente escuta, né? As maiores empresas não são as melhores pagadoras, a gente pode achar que elas pagam menos ou que tem outras que pagam mais. Então a gente tem que entender melhor como que a gente interpreta isso. Eu acho que tem rankings, os rankings são construídos de uma forma muito engraçada. O GPTW mesmo, quando antes de surgir, o cara que pensou na Great Place, né, para fazer esse ranking, lembra que a gente entrevistou a diretora aqui? Foi muito engraçado porque o primeiro ranking, ele era um jornalista, não eram as melhores empresas. Quais são as piores empresas de Nova York? E aí quando o cara montou isso, o editor falou assim, cara, se a gente falar quais são as piores empresas de Nova York, não vai ficar tão legal. Chama atenção, mas por que a gente não fala quais são as melhores? Vamos investigar. E quando eu disse, não são as que mais pagam, é diferente de não são as melhores pagadoras. Perfeito. Quando esse uso dessa palavra já dá uma conotação diferente, sabe? Então, eu dizer não são as que mais pagam, não necessariamente traz um senso de injustiça. Até por isso que eu coloco esse ganchinho, né? Porque eu acho que existe uma combinação que é muito interessante. Eu não vou abrir estratégia individual de nenhuma empresa agora, então se você está ouvindo e fala assim, Emerson, conta de uma, eu vou contar, mas eu vou contar de uma que eu posso, que é a carreira. Na carreira, por exemplo, para os cargos de entrada, a gente crava o ponto central da faixa no 100% da pesquisa. Para o segundo nível, que aí já tem alguns outros cargos que estão no nível intermediário aqui, sem ser os especialistas, nível de liderança, eles estão a 90%, então o ponto central dele é 90%, mas eu vou falar o terceiro. Especialistas também estão, coordenadores estão nesse. E aí quando a gente pega gerentes e sócios, eles ficam 20% abaixo, ou seja, o ponto central é 20% abaixo da mediana. Só que aí nesses casos... Por exemplo, esses cargos que estão 20 têm um bônus, são elegíveis a ter 8 salários de bônus por ano, e se for sócio, mais os dividendos. Os outros abaixo que estão ponto 90 também tem, por exemplo, a Feira é uma coordenadora, ela pode ganhar até 8 salários de bônus no ano. Então, quando a gente olha para isso no mercado, a gente dá condição. Fer, você sabe que você está vindo... E os de entrada são de 4 a 6, né? De 4 a 6, só que eles estão cravadinhos na mediana. Cara, o que a gente quer com isso? Fala assim, cara... Quando você chega, e a gente tem uma estratégia muito clara, se o cara chegou, olhou pro salário e falou, não quero porque eu tô ganhando menos, beleza, não é o cara que a gente quer também. Se o cara chegou, olhou para aquela parada e falou assim, mas eu posso ganhar esse bônus, interessante, porque eu compenso essa diferença de 10 e eu consigo tirar, às vezes, de valor, o cara é múltiplo de 4, eu consigo tirar 2,5 salários na teoria. Então, o outro 1,5 dele é a compensação do que ficaria para trás. Às vezes não chega nem nisso, é até menos. O que a gente quer com esse recado, cara? Você ganha menos hoje, você ganha muito daqui a um ano. Só que a gente ganha muito como daqui a um ano? Fazendo a parada acontecer. Você topa. Isso foi um processo de aprendizado também. Olha que interessante, né? Eu vou voltar na questão da nossa responsabilidade pela comunicação. Tá perfeito a sua estratégia de como gerenciar a sua remuneração. Mas você fez você colocou um ponto que você tem um midpoint, né? E que para o cargo de entrada ele está no 100% do midpoint, o outro está 90% do midpoint e o outro a 80%. Mas a estratégia que eu comento como remuneração é o que define o seu midpoint. É isso aí. Essa é a estratégia entre a pesquisa e a tabela. Essa então, na sua estratégia, você não é um pagador inferior ou superior às demais empresas concorrentes. Você está no midpoint. Agora, dependendo da forma como a gente aborda esse assunto... Paga mal. Paga mal. Não.
Uma coisa é a minha estratégia de remuneração. Então, a minha estratégia de remuneração é pagar no midpoint de mercado, no exemplo que você está trazendo, né? Como eu exerço o meu programa de remuneração, você pode definir que você quer contratar no 80 Sim. ou no 120. Sim. Né? Quando a gente fala, né, que a estratégia das organizações é de pagar mais ou de pagar menos, no meu sentido da interpretação, é Com relação ao quê, ao né? midpoint. Mas... Né? A minha estratégia é eu quero Sim. concorrer com as organizações que são minhas concorrentes e eu estou, no mínimo, pagando o midpoint de mercado. Agora, como eu vou usar essa ferramenta de remuneração, que é a minha faixa salarial, perfeito. Aí cada uma vai ter, né? Tem organizações que contratam no 80 e depois de 3 meses passam para o 90 e depois tem uma avaliação X e passam para o 100, tem de tudo. Né? Mas acho que o ponto aqui que fica de aprendizado para todos nós, na verdade, é o quanto a comunicação pode ser interpretada de formas diferentes, Sim. até para quem aqui Sim. são especialistas do assunto. Mas né? você sabe que até nesse processo nosso foi um processo de aprendizado, porque a estratégia antes era para todos, assim, a questão dos múltiplos salariais era diferenciada, porque, né? Mas a questão de pagar abaixo do mercado era uma estratégia que era adotada para todos os níveis. E foi um processo de aprendizado também, que ao longo do tempo foi entendido que existe até um certo nível em que a gente precisa garantir uma boa estrutura para que a pessoa também possa investir no desenvolvimento dela, para que ela também possa estar segura para arriscar, para crescer, para se desenvolver, sem ter o skin in the game do bônus no final do ano. E também porque eram pessoas que precisavam ter muito bem resolvido algumas situações. Então, assim, estavam numa entrada no mercado de trabalho. Sim. Então, a gente não poderia Sim. também botar a régua igual para todo mundo. E aí, a gente foi entendendo isso ao longo do ano e foi adaptando essa estratégia para que ficasse resolvido dessa forma até um certo nível, e que depois disso a gente também entendesse que, o cara tá com muito mais com a pele em jogo, sabe? Ele precisa dar o ritmo, então ele tá numa liderança, ele precisa dar ter a visão de negócio, ele precisa puxar as pessoas, então ele precisa ter o skin in the game, sabe? E é claro que cada negócio e cada posição dentro do negócio vai ter o seu programa motivacional, o seu desenho motivacional, é óbvio, é isso mesmo, tá perfeito. E eu acho que aqui a gente pega um gancho porque eu tinha comentado que talvez eu fosse esquecer. O desejo das pessoas. Mas que é o desejo das pessoas, né? Então as pessoas têm desejos diferentes e momentos de vidas diferentes, né? Como que eu costumo fazer a leitura da nossa área de remuneração em benefícios ou de RH como um todo, né? Nós acabamos, de alguma forma, tendo a responsabilidade, né, por talvez não assegurar, mas viabilizar que as pessoas atinjam os desejos delas, né? E qual que é o desejo mais comum da humanidade? Que a gente poderia pensar que é o desejo mais básico. Ganhar dinheiro. O quê? Comum da humanidade? Ser feliz. Quando alguém nasce, o que você espera? Uma discussão. Aí você espera que a pessoa seja feliz. Então, nós vamos brigar aqui, rapaz. Brincadeira. Talvez ser feliz para alguns é ganhar mais. Talvez ser feliz para alguns é ter flexibilidade. Talvez ser feliz para outros é ter estabilidade, segurança, né? É extremamente filosófico, mas no fundo eu me posiciono como uma pessoa que eu vou mediar as estratégias da organização e da minha área. Como eu traduzo isso para a felicidade do meu funcionário e da família dele? No fundo é isso, né? Como que eu vou saber qual é a sua felicidade sem te perguntar? Eu vou definir a sua felicidade em cima da minha realidade? Né? Então, de novo, papo extremamente filosófico, mas assim, tem que estar nas discussões. Quando a gente comentou lá atrás que a gente precisa conhecer, né, o cliente, a gente precisa saber o que o nosso funcionário faz, atua, como que é, a gente precisa ir em loco, saber como que é a operação, é justamente para fazer essa leitura. Né? Se a gente não faz essa leitura, a gente vai ser excelentes técnicos que não vão fazer nada que se aplique para a realidade das pessoas. Né? Você sabe que a gente vai no Fórum de Remuneração do Rio, que já foi, porque provavelmente esse episódio, quando você... Provavelmente não, certeza, vai depois, né? Que é a semana que vem. Mas a gente lá nos Estados Unidos teve o case da Shopify, e foi muito legal porque eles trabalham com Remuneração flexível. compensação flexível, exatamente.
E você pode escolher assim, cara, nesse mês, dá um intervalo de 3 meses quando pensa em LP. Porque você fala, eu quero jogar mais pro salário e reduzir, por exemplo, no LP ou no bônus que eu tenho. E passa daqui 2, 3 meses, você vai lá e mexe de novo. Você fala, não, agora eu quero mais pro salário e reduzir os incentivos, né, de curto e longo prazo que eu tenho aqui. Como lá eles não têm uma legislação como a nossa, eu posso escolher ganhar mais mês que vem, hoje, e ganhar menos mês que vem e tá tudo certo, né? Do ponto de vista dessa felicidade que você disse, desse ajuste, ele faz muito mais sentido a gente trabalhar numa condição como essa que os canadenses têm. Por quê? Porque o que te faz feliz nessa linha que nós entramos muda de acordo com situações. Hoje eu não sou pai, amanhã eu sou. Esse é o ponto. Hoje meus pais estão passando dificuldade ou a pessoa, sei lá, eu preciso ajudar alguém. Falei, meu, mais dinheiro agora, eu preciso eu preciso ter crédito, como que é a palavra? Eu preciso ter liquidez. Preciso ter liquidez, cara, porque agora eu preciso resolver as coisas. Não dá pra eu sonhar com o negócio, eu não sei como as metas vão ser. Mas o nosso formato ainda, ele traz muita dificuldade para vocês, né, cara? Porque você precisa trabalhar com a satisfação e você está muito conectado a isso, nessa parte de benefícios e bem-estar hoje. Então, sem dúvida, você se preocupa muito com o bem-estar do cara alinhado ao que para ele realmente faz sentido. Isso pode mudar no meio do caminho, mas a legislação não te dá flexibilidade de acompanhar esse ser humano mutante, né, cara? Quando a gente fala especificamente do Brasil, né, que a gente tem regras mais né, engessadas, né, regulamentos e a CLT e tudo mais, a gente acaba tendo que focar a nossa criatividade, né, e a nossa diversidade de programas mais na área de benefícios e qualidade de vida do que em salários, que a gente fica um pouco mais engessado, né? A gente consegue, no máximo, trabalhar ali com algum modelo de variável ou de premiação e tal. Mas a gente tem total capacidade de ser inovador, sem necessariamente precisar reinventar a roda, na forma como a gente entrega os nossos programas, por exemplo, de benefício e qualidade de vida, que é onde a gente consegue atender melhor essa situação dos momentos de vida das pessoas. Né? A gente tem interesse? A gente tem os melhores parceiros que estão disponíveis ou até mesmo preparados para isso? Então aí a gente já entra numa outra seara de discussão, né? Que é, hoje, por exemplo, o principal foco, quando eu falo que eu tenho que, né, vou trazer de novo o termo aqui que a gente usa, que é lá na Dell, que é o TMX, né, que é o Team Member Experience. Quando eu foco o Team Member Experience, eu estou falando assim, como que eu quero que o meu benefício, ou o meu programa de qualidade de vida, ou até mesmo o meu programa de remuneração, chegue até essa pessoa. Porque parte da experiência dele não é só o quê, mas é o como chega para ele. Tá à mão? Né? Se ele hoje tem uma situação, né, como você colocou aqui, que é super clássica, se ele tem uma situação que ele é solteiro, depois ele casa, depois ele tem filhos e assim por diante, né? Colocando aqui um exemplo bem simples, né? Hoje, na jornada dele, na minha realidade, ele tem toda a flexibilidade com o pacote de benefícios dele de falar que forma que ele quer. Eu quero agora mudar meu plano médico, eu quero agora fazer uma previdência privada para o meu filho que nasceu, né? E a organização tem todo um escopo para atender essas necessidades, né? Talvez o exemplo mais simples seja, eu quero trabalhar de casa, né, por um período e eu quero trabalhar do escritório porque não tenho condições ou infraestrutura de trabalhar em casa e tal. Até isso é extremamente negociável. Claro que existem funções, né, mais voltadas à operação fabril e tal, que não tem como ter essa flexibilidade. Mas ainda assim, até isso é tratado com muita transparência. Né? Olha, hoje não tem essa possibilidade porque sua posição, seu escopo de função não permite. Né? Para outros, perfeito. Né? E eu acho que o grande ponto dessa flexibilidade que a gente tenta colocar para as pessoas elas saberem que elas têm essa flexibilidade, elas conhecerem os programas que elas têm, né, disponível para elas a todo momento, né? E além disso, a cultura permitir isso sem parecer que é algo exclusivo, do tipo, não, eu tô te oferecendo isso, então porque você é um bom funcionário e agora você tem que ficar, né, preocupado em me dar um retorno. Não é isso. Está disponível para todo mundo. E você vai fazer isso, eu não preciso nem saber. Eu tenho minha equipe, meu líder e tudo mais, assim, não precisa nem saber.
tá entregando, tá feliz e tá entregando, beleza. Agora, como que eu viabilizo isso? Né? Eu já cheguei em várias situações com parceiros, né, de operadoras de plano médico, com parceiros de qualidade de vida, previdência e tal, falar, olha, a gente está pensando em inovar dessa forma. Pode ser uma inovação tecnológica ou uma inovação de desenho de plano mesmo. Né? E muitos, na primeira abordagem, nossa, mas eu não tenho isso e eu nunca vi na vida. Eu falei, melhor ainda, mais motivador ainda. Né? Vamos inovar, vamos fazer juntos. Né? Agora, o quanto as empresas estão também disponíveis para correr o risco de inovar? Né? Quanto? Quanto você acha? Eu vejo poucas. Poucas. Eu vejo poucas. Acho que a inovação... Eu acho que tem muita empresa querendo pegar carona. Mas assim, não, então deixa ele lá, deixa ele fazer, toma porrada, depois eu vou. Né? A inovação custa, né? E essa é a diferença que a gente consegue fazer na vida das pessoas nesse momento. Né? Do ponto de vista de inovação. Sim. Além, em tudo que você falou, né, que a gente precisa ponderar, eu acho que eu adicionaria também a responsabilidade, num caso desse de remuneração flexível, de você meio que educar as pessoas também a saberem o que elas precisam. Porque aí, de novo, se você coloca uma coisa... a remuneração flexível na mão de uma pessoa que não sabe direito o que quer, que não conhece direito o que é um ELP, o que isso vai mudar no final do mês para mim, aí vem de novo mais um processo de educação, mas de pegar na mão e falar assim, preciso te ensinar, te deixar uma base para você ter condições de escolher. Porque senão vira de novo uma outra relação de poder em que a pessoa fala assim, eu não vou mudar porque eu não sei o que é e eu não vou perguntar. Isso é tão sério e isso é tão de responsabilidade nossa como recursos humanos. E aí volta a questão do BP, de conseguir fazer a mediação, de levar a informação, de ter propriedade e nossa de remuneração também, de preparar as coisas para o funcionário e não para a nossa tecnicidade, que ao longo desses meus 25 anos de carreira, eu já vi pessoas levantando a mão e recusando stock options. Olha, eu não quero porque isso vai me dar muito trabalho, eu não sei nem o que eu tenho que fazer com isso. Eu já tive pessoas falando assim, olha, eu confio no variável de vendas, mas eu não me motivo por ele porque eu não conheço, não sei como funciona. E às vezes você ia chegar para olhar o detalhe e você falava, cara, como que funciona? Nem a própria pessoa que gerenciava o programa sabia explicar como funciona. Né? É muito importante isso que você está falando. Né? A credibilidade dos nossos programas depende diretamente da comunicação que ele chega até a pessoa. Você imagina, né, o investimento de uma organização para disponibilizar um programa de stock options para um funcionário, a expectativa da empresa de diferenciar esse funcionário como um high performer e entregar para ele um pacote de ações e ele falar que não quer porque ele nem sabe que impacto vai ter, como vender, imposto de renda e não sei o quê. E aí volta também a uma questão de cultura, né? Esse fato que eu estou comentando com vocês também é muito antigo, é bem antigo, é coisa de mais de 15 anos atrás. Né? O Brasil está construindo a cultura de stock options ainda. Né? Então, será que os programas que a gente gerencia dentro do nosso escopo global, eles têm a mesma aceitação e eles chegam comunicados com a mesma roupagem para as suas localidades? Né? Eu tenho um episódio aqui para retratar isso que é cômico, e eu falo que é cômico porque ele não chegou a acontecer, ainda bem, né? Mas o cuidado que a gente tem que ter, né, quando a gente trabalha em multinacionais, em organizações globais. Não vou abrir aqui com a empresa, obviamente, mas numa oportunidade que eu tive, a empresa estava lançando um programa de qualidade de vida globalmente e investiu muito dinheiro, compramos lá, desenvolvemos uma plataforma e íamos lançar uma campanha, né, de qualidade de vida em dezembro, tá, no final do ano, para ter impacto com as pessoas, para ter impacto com as populações e tudo mais e tal, legal. Aí eu entrei numa reunião com o time global naquela ocasião para falar sobre o programa, como que eu iria cascatear esse programa para os meus países e um par meu da Ásia, como que ele ia fazer e tudo mais, de Europa e tudo mais. Era uma organização com matriz nos Estados Unidos. Apresentaram o programa, né? E aí compartilharam o vídeo de lançamento do programa. E no vídeo de lançamento do programa, lembre-se que eu comentei que era lançamento em dezembro. Todo o apelo do programa era uma campanha de inverno.
Que é a comunicação lá dos caras. Aí, Clima temperado. coube a mim levantar e falar, olha, vocês conhecem a linha do Equador? Então, abaixo da linha do Equador, em dezembro, não é Tem inverno. ser humano também. Os caras acham que aqui é tudo mato, Então, macaco. é uma questão cômica. Claro que depois a gente acabou Sim. ajustando e deu tudo certo, e foi um sucesso o programa e tudo mais, mas eu volto à questão da comunicação. Né? Prazer, comunicação. Dá a mão pro cara. Dá a mão aqui mesmo, porque a gente tem um programa de porque- comunicação. Você tá muito bem fazendo Não, porque no fim, aquela mesma história que eu comentei, né, de que eu tenho que sair da minha cadeira, ir até a fábrica, conhecer, eu tenho que sair para ir até o negócio, eu tenho que saber o que a minha empresa faz. É isso, eu tenho que saber se é verão no Brasil Sim. ou se é inverno, quando eu vou comunicar algum programa. Né? Claro que aqui eu estou extrapolando para uma situação de uma organização global, com gestão global, mas isso acontece no nosso dia a dia. Né? Então eu tenho que sair da minha cadeira e entender se o desenho do plano de previdência privada que eu estou criando, ou se o variável de vendas que eu estou colocando, se ele faz sentido lá em loco. Uhum. Né? Então esse episódio retrata bem e muitas vezes eu recorro a ele e uso ele como Pra exemplo ilustrar, com os meus times, com as pessoas quando a gente está fazendo algum projeto, para ilustrar, exatamente. Uhum. Né? Porque, no fundo, o principal ponto que deveria ter sido, né, utilizado nessa situação, antes de criar todo um projeto de investimento, seria, vamos olhar em loco como Com que quem é que eu vou falar, a né? cultura, como que é o processo, como que vai ser recebido. Cara, isso é muito doido isso. Ontem, nesse podcast, a nossa convidada Amanda fez uma pergunta. Fernanda, se você tiver que fazer uma palestra, como é que você começaria ela? E a Fernanda começou e... Né, É que eu já comecei lá de trás. você já começou, montar, porque como é que eu não queria montaria. saber se eu podia falar ou não. Ela engatou, eu falei, então eu vou falar aqui. Porque senão também você pega o episódio lá do Alex Bretas e vai lá ver o que a vê lá Fernanda falou. merda que a Fernanda falou. Mas ela falou assim, eu já começo a estudar o tema, papapá, e você disse uma coisa interessante. Daí ela falou assim, tá, mas com quem você tá falando? Público-alvo. Então, peraí, antes de eu estudar o tema, eu tô falando com esse Com público, quem? então, porque Exato. depois eu vou adaptar. Quando a gente passa os programas de comunicação, eu sempre gostei muito de fazer análise de mitos, isso faz muito parte de marcas, e você tem 3 miolos, assim. A gente tem a linguagem criativa, que é o último, que é o que as pessoas veem, que é o que você viu. Pô, cara, isso aqui é para um país gelado, meu, clima temperado. Vocês pensaram na linha do Equador? Então, a linguagem criativa não cabia. Mensagem principal, cara, o que a gente quer responder com isso? E no cinema se usa um negócio de arquétipo, mas aqui eu trocaria por dor. Então, o que é que tá no inconsciente coletivo que a gente precisa trabalhar, né? Cara, a construção parte lá do miolinho. O que é que tá no inconsciente coletivo que a gente quer trabalhar? Qual é o recado, qual é a resposta que nós vamos dar e qual é a linguagem criativa que pode ser, vai ser um aplicativo, vai não ser... A grande maioria das pessoas se apega. Cara, vamos fazer um aplicativo? Vamos fazer... Cara, mas você não tá olhando pro miolo. Errou o miolo, você mexeu com toda a estrutura fora e bota um plano... Exato. Bota um plano abaixo, né? Exato. A gente fala muito disso, apesar de brincar com a Fernanda, mas ela... Depois eu corrigi. E as consequências disso, né? Que é um outro ponto também que a gente trabalha muito dentro das nossas organizações, né? Vou pegar esse exemplo só, né? Mas que eu acho que é importante. Que você colocou, vou mudar um processo, vou criar um aplicativo, vou mudar um processo, tá bom. Chegamos a ver qual que é o impacto disso na folha, qual que é o impacto disso na seleção, qual que é o impacto disso na área de vendas. Porque de repente você mudou um processo que o cara, ao invés de sair para vender, ele vai ter que ficar digitando lá num processo administrativo e vai perder tempo de venda. A gente está olhando isso tudo, né? De novo, né? Acho que são as provocações para a gente sair da zona de conforto do COE, né? E ir buscar realmente aplicabilidade. Né? Talvez esses sejam as duas melhores palavras para usar, né, na minha abordagem de transformação da área de remuneração, o que eu acredito, como eu vejo. Né? Sair do técnico e chegar na praticidade. Né? Como que eu deixo de atuar de uma forma focada só na capacidade técnica e analítica que eu tenho como remuneração e chego na aplicação prática dessas coisas. Claro que utilizando, né, as metodologias, a própria capacidade analítica, mas muito mais para impactar o negócio, né, do que para forçar algum processo que sobre a ótica de remuneração é perfeito, mas que não se aplica na prática. Né? Por isso que é bom transbordar as barreiras, né?
sabe? Você viver outras coisas, né? A tua saída para a BP trouxe uma dinâmica diferente de olhar. O quinto dia útil traz essa dinâmica. Quando a gente traz você, que é de remuneração, mas no episódio anterior traz um cara que trabalha com aprendizado autodirigido. Você fala, cara, o que eu uso isso na minha vida? Cara, calma. E traz um palhaço ou traz um professor de luta, de jiu-jitsu. Você fala, cara, o que é que eu faço com isso? Transborda a barreira, meu. Porque você tem condição de olhar para um problema de perspectiva ajuda a todos nós, diferente. que eu acho que é ótimo. Eu assisto os episódios assim e acompanho e tal. E gosto muito porque ajuda a abrir a mente e ter insights. Né? Porque a gente, como ser humano, também precisa de uma provocação. Se você não tem uma provocação externa, é mais difícil de você, né, abrir e buscar e tal. Né? Então, quando você tem um gatilho externo, que eu entendo que funciona muito bem, os podcasts funcionam muito bem nesse sentido de ser um gatilho, você para e fala, nossa, cara, eu não tinha pensado nessa situação. Deixa eu estudar um pouco mais sobre isso, deixa eu entender, eu vou até me conectar com a pessoa para poder falar um pouco mais a respeito. Que é uma característica que eu acredito que seja muito importante para os funcionários, para os talentos, vamos chamar assim, de recursos humanos, como um todo, que é a curiosidade. A curiosidade é algo que eu não abro mão. Eu acho que a gente tem que ter a curiosidade e provocar a curiosidade nas pessoas. Às vezes até na nossa abordagem com as nossas equipes, com os nossos pares. Ao invés de você talvez levar já a solução, você dá uma provocada no sentido de fica curioso, vai atrás, porque isso estimula muito as coisas. É dopamina, né? Exato. Dopamina não é sobre prazer, mas sobre motivação. É o que te faz fazer algo. Exatamente. Então, a curiosidade é exatamente esse gatilho de dopamina. Falando em curiosidade, como que eles colocam amendoim dentro dos ovinhos na Pepsi? Olha, eles assam com amendoim É uma dentro. reação toda... Porque o amendoim fica solto. Eu não posso falar, é um segredo. Porque o amendoim fica solto lá dentro. Como é que assou com o amendoim lá dentro e não grudou? Existe um time incrível de pesquisa e desenvolvimento, existe um time incrível de engenharia e existe um time incrível de manufatura para fazer, e de vendas e logística para fazer isso chegar até você desse jeito extremamente gostoso. O que eu penso é no gostoso. Bem-estar desses caras, porque se você comer ovinhos, né? Como que chama? Ovinhos. Ovinhos. Você vai ser feliz e, consequentemente, eu sou culpado por isso, ele vai dizer. E é interessante, né, brincando sobre a marca que você comentou agora, mas eu falei um pouquinho antes da nossa responsabilidade, né, que eu vejo muito forte entre consumidor e funcionário, né? Então, eu sou um consumidor assíduo dos produtos da PepsiCo, né? Assim, cara, já você saí curte de lá, demais a Pepsi, já cara. saí de lá há algum tempo, tenho grandes amigos lá e curto mesmo, assim, é uma empresa que eu tenho orgulho de falar. Assim como o da Dell, assim, você vai, né, todo mundo da minha família tem Dell, eu saio vendendo Dell para todo mundo, inclusive se vocês precisarem de alguma questão de equipamento, lá, pessoal, mais, tá aí, fiquem à vontade, eu coloco vocês em contato com o melhor time de vendas da Dell que existe. Que isso, garoto. Né? E se você está em outro estado, tem um time especificamente para atender vocês. Olha essa câmera aqui, já faz um merchan direto aqui da... Fica à vontade para me contatar. E nessa brincadeira eu já fiz algumas vendas também, né? Então faz parte, né? Cara, isso é legal. Eu acho que a gente... Exato. É esse o ponto, ter a visão de negócio, realmente incorporar a sua organização. Né? Eu vivo as organizações que eu trabalhei. Eu comentei aqui, acho que mais essas duas que são mais recentes, mas eu tenho outras organizações que eu trabalhei lá no passado. Eu comentei da REI, que foi em 2000, eu trabalhei na REI, no ano de 2000. Né? E até hoje é uma referência extremamente importante para mim. Né? Então, Pô. Isso. Cara, então eu tenho uma pergunta aqui, que é a pergunta agora, porque... Isso aqui tá todo mundo curioso, né? Que era a pergunta que eu queria fazer no começo, a Fernanda foi lá e me atravessou. É mais fácil nadar 4 km dentro do mar ou ser um cara especialista em remuneração? Aliás, quantos kms você nada quando você vai pro mar? Quem não sabe, conta essa história, porque eu também quero saber agora. Tá bom, então vamos lá. Essa é uma história de longa data, né? Então, eu sempre tive muito exposto ao meio esportivo, né? Mas o meu esporte do coração é a natação, né? Apesar de eu fazer outras coisas, mas a natação... Você nada há muito tempo, cara? Desde os 6 meses de idade. Sério mesmo? Sério. Por isso que esse ombro largo aí eu comecei a nadar, e olha que interessante, eu comecei a nadar com 6 meses no colo da minha mãe por conta de uma crise asmática e bronquite que eu tinha na infância. Né? E dali eu criei o hábito e tive alguns momentos, talvez com mais afinco e outros com menos afinco. A gente vai adaptando, né, na nossa vida pessoal e profissional, mas sempre nadei. Né?
E respondendo, acho que a sua pergunta, eu acho que é um pouco mais difícil ser um profissional de remuneração nos dias de hoje, pelos desafios que a gente tem, que eles são menos previsíveis do que os desafios que a gente pode prever, né, quando você vai fazer uma prova de natação. Eu já cheguei a fazer, já faz algum tempo, né, talvez uns 10 ou 12 anos, eu cheguei a fazer prova de natação de 10 quilômetros, que assim, você tem que se preparar muito tempo para fazer. Maratona, eu tenho vários amigos que fazem no meu clube, né, os meus colegas que fazem ainda. Eu tenho um outro escopo agora de plano de prova. Eu prefiro mar, né? Eu me especializei ao longo da minha vida em natação de águas abertas, como a gente chama, que é mar, represa e tal. Mas eu treino em piscina e, né, tenho os dois desafios. Não sou um velocista, eu sou um fundista. Na prática, assim, cara? Porque assim, óbvio que o ambiente é diferente. Tudo. É porque o mar tem ondas, ele tem... Não, e até a própria prova. Você bota 200 pessoas juntos... Entendi. Né, batendo no outro ali. Exatamente. Na piscina você tem lá a sua raia, você tem seu tempo e tudo mais, né? Mas se realmente pega no seu pé, assim, sabe quando você tá no mar e olha, eu já já tive histórias, assim, algumas histórias interessantes. Já fui queimado por água viva. Meu Deus. Né? Tubarãozinho não? Não, tubarão por enquanto não, né? Quem Diz sabe? que é só você encostar a mão na cara dele, assim, vai fazer esse teste lá. Mas tem histórias muito alegres e tem inclusive histórias tristes, né? De colegas que tiveram problemas e tudo e tal. Mas eu acho que assim, o principal, né, ponto que a gente costuma ouvir e falar também a respeito é assim, como que a gente consegue fazer com que uma atividade complemente a outra, né? Então, eu vejo muito da minha estratégia de remuneração nos meus treinos e muito da minha estratégia de treinos no momento da remuneração, né? E uma outra característica também esportiva que eu acho que faz bastante sentido aqui é o fato da gente estar sempre se motivando a algo mais. Né? Eu acho que esse talvez seja o principal discurso de todo mundo que tem alguma passagem por alguma modalidade esportiva no mundo corporativo, né? É a principal correlação, né? E num esporte que é um esporte individual, a sua motivação ela é individual também, né? Você tem o fator cobrança, o fator tempo e tudo mais, mas ela tem principalmente a sua própria cobrança individual. E trazer isso pro meio corporativo, cara, e aí você entra já naquelas frases mais típicas e tal, de que, não deu para ir para um lado, vai pelo outro, não desiste, dá um tempo e se prepara melhor e tal, mas na realidade é isso que acontece, né? O esporte é um bom laboratório. É um excelente laboratório, laboratório. O professor mais... Não é à toa que o meu filho já tá na onda também. Não, eu ia falar que o professor mais frustrado que tem é o professor de natação, né? Porque ele ensina e o aluno nada. Desculpa, pessoal, desculpa. Peço perdão. Eu preciso de essa ajuda, piada não é de julgamento. Clássica, essa cara, é a clássica. Você tem uma velocidade pra... Eu achei que você fosse falar porque o professor de natação dá aula, mas não entra, né? Normalmente ele tá fora e tal. Os alunos nada. Parabéns, Fernanda. E com essa mensagem, a Fernanda quase fecha o episódio, que na verdade que vai fechar você, né? Dá tua mensagem final, cara. Poxa, cara, acho que pegando o gancho, então, né, do que a gente está falando aqui, nada é fácil, né? Mas, assim, acha uma forma de se tornar prazeroso, né? Talvez acho que a mensagem mais legal aqui de tudo que a gente falou, né? A gente falou muita coisa legal, a gente foi e voltou algumas vezes, né, para cobrir temas diferentes e tal, mas eu acho que o mais legal aqui é a gente entender qual que é a nossa responsabilidade em relação à felicidade das pessoas, né? Como que a gente trata as pessoas realmente como pessoas. No fim do dia, eu acho que é isso, né? Eu posso ser um excelente profissional, mas eu estou fazendo a minha parte no mundo em que eu vivo, né? Hoje, né, eu me sinto bastante contente em observar que tem várias pessoas que passaram pela minha vida, das quais eu passei pela vida delas e que são pessoas que estão bem, que progrediram, né, que estão legal. Eu me sinto um profissional e uma pessoa feliz também nesse sentido, com a conquista dos demais. Então, acho que essa é a principal
talvez a principal mensagem, né? E a outra é, né, acho que hashtag BP Tamo Juntos, né? Então, essa é uma mensagem corporativa importante. Brincadeiras à parte, mas é isso, né? A gente tem que estar juntos para fazer as coisas acontecerem, né? Inclusive para fazer a felicidade das pessoas acontecerem, né? Então... E obrigado pelo convite, foi super bacana estar aqui com vocês e é sempre uma oportunidade de pensar diferente, né, de evoluir, né, sem fazer a propaganda aqui, mas realmente os episódios sempre tem feito a gente, né, ter insights, pensar e até conhecer as pessoas de uma forma diferente. Tiveram várias pessoas que eu ouvi os episódios aqui que eu conheço e que eu falei, poxa, eu não sabia desse detalhe, que legal. Então, abordar um pouco desse lado pessoal também é super bacana, né? Que legal. Afinal de contas, somos todas pessoas e buscamos sempre todos a mesma coisa, né? E aquela coisa, né? Se você é introvertido, mas, né, assiste aqui que a gente faz as perguntas por você. Você pode conhecer um monte de gente e, olha, não precisar conversar com ela. E eu vou dizer para vocês que tem muita gente que eu conheço boa para contar história legal aqui, viu? Então já vai rolar umas indicações aqui. Já são aqueles, inclusive, que assim, no meu planejamento de futuro, quando eu for escrever meu livro das pérolas do RH, são pessoas que vão estar lá nas minhas histórias do RH. Vai ter pérola lá. Todo mundo que trabalha em RH tem que um dia escrever um livro, né, das suas pérolas de RH. Né? Todos nós passamos por situações super importantes e engraçadas, cômicas, algumas comitrágicas, né? Mas tem pessoas que eu conheço com histórias muito divertidas para estar por aqui. Cara, pode deixar que nós vamos... Vai rolar vou te falar. Indicar e a gente vai fazer aqui, ó. E manda esse episódio pra eles. Então você que tá ouvindo também e curtiu, compartilha esse episódio, manda pra longe, porque quando você faz isso, faz muito bem. Faz muito bem pro programa, faz muito bem pra todo mundo. Valeu nossa comunidade. Pra nossa comunidade de RH. De RH. É isso aí. Queria agradecer também a equipe técnica, né? Que, deu show, super bacana, vocês estão de parabéns, cara. Que isso, olha lá. Muito bom. Ó, garoto, esse rapaz tá animado, hein, cara? Os caras mandam bem. Show, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.